Começar? Temos aí 38 pessoas na sala, eu creio que já dá para a gente iniciar. E vamos começar com uma oração. Vamos orar então? Oremos. Querido e bondoso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua infinita bondade, queremos te agradecer pelo teu cuidado por cada um de nós, estamos aqui porque o Senhor permite que isso aconteça, então queremos te agradecer por tudo. Queremos também, Senhor, te pedir para que o Senhor nos abençoe nessa aula, em especial a professora Dani, para que ela possa trazer muito conhecimento aos nossos alunos e que assim todos eles possam absorver tudo que for passado aqui. Sejam aqueles que não chegaram também, mais uma vez nós nos colocamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Professora Dani, é com você. Vamos embora. Nós, depois de 2 semanas aí, né, conversando e discutindo um pouco sobre questões de vestibular e de Enem, nós vamos voltar, então, agora, vamos falar um pouquinho sobre histologia. É um dos assuntos que eu particularmente gosto bastante. Eu gosto de quase todos os conteúdos aí que estão associados ao corpo humano, porque traz para a gente assim uma vontade a mais de aprender, porque, né, se refere a nós mesmos. Então, a gente entender nossa fisiologia, como nosso organismo funciona, como ele é composto, isso tudo, para mim é um negócio que dá uma vontade a mais aí de estudar. E nós vamos falar, então, hoje de tecidos, de histologia animal. Por que é tão importante você falar histologia animal? Porque também faz parte da biologia o estudo da histologia vegetal. Então, a gente está destacando aqui que a gente vai estudar hoje histologia animal e não histologia vegetal. E daí você pode falar, beleza, mas é animal, então eu estou falando de todos os animais? A gente vai estudar basicamente a histologia dos mamíferos, porque é o que a gente participa e é o que tem mais estudos. Então, quando a gente fala de histologia animal, a gente acaba falando basicamente dos tecidos que os mamíferos têm. Então, obviamente, é onde nós estamos incluídos, né? Então, nós vamos começar entendendo o que é histologia e como que é a constituição desses tecidos. Porque para você entender a divisão, a classificação desses tecidos, é super importante você saber do que eles são constituídos. Então, só para você relembrar, nós estamos numa fase, né, do estudo onde nós já estudamos algumas coisinhas, inclusive agora vamos fazer uma relação com química. Então, se você lembrar, a gente tem aquele negócio que a gente chama de organização, níveis de organização dos seres vivos. Nesses níveis de organização, então nesses níveis de organização nós temos o átomo que se junta para formar, né, juntam átomos para formar moléculas, moléculas que se juntam para formar substâncias, substâncias que se juntam para formar células e assim por diante a gente vai seguindo. Então, só para parar aí para a gente relembrar. Então, átomo, molécula e substância, normalmente vocês estudam em química. Então, vocês estão revisando isso daí, né, que é o básico de química. Daí a gente parte aí, então, de substâncias para células. Agora, a partir daqui já é biologia. Então, a gente estudou célula. Agora, a gente vai estudar tecido, que é uma aglomeração de células. Então, nós estamos nessa fase, tá? Tecidos. E depois a gente vai estudar órgãos, sistemas, organismo, população, comunidade, enfim, né? Todos os outros níveis da organização dos seres vivos. Então, nós passamos, então, de célula, agora vamos para tecido. Então, se a gente puder definir o que é um tecido, tecido nada mais é do que uma aglomeração de células, né, que tenha função ou parecida, ou complementar, ou que tenha, no mínimo, morfologia semelhante. Então, o que é importante ficar claro na sua cabeça? Histologia é o estudo, é a ciência dentro da biologia que estuda tecidos. Agora, os tecidos em si, né, os tecidos animais, eles nada mais são do que junção de células que têm das duas uma, ou mesma morfologia, ou mesma função, ou ambos. Então, você vai ver, por exemplo, que tem tecidos conjuntivos que eles têm células diferentes, só morfologicamente falando, só que eles compartilham a mesma função. Tem outros tecidos que têm células iguais e com a mesma função. Então, isso vai depender de qual tecido que nós estamos falando. E os tecidos, eles são constituídos, então, basicamente de duas coisas. É uma junção de células, ok.
Só que entre as células podem ter substâncias que a gente chama de substâncias intercelulares. Não é intra, tá? Porque intra é dentro. Eu estou falando de intercelulares, ou seja, é entre uma célula e outra, tá? Então, vamos lá. Então, a gente está aqui, ó. Já falamos o que é histologia, já definimos o que é tecido. Agora, vamos ver a constituição dos tecidos. Então, os tecidos, eles são formados, então, por células. E, além de serem formados por células, eles têm as substâncias intercelulares. Ou seja, as substâncias que estão entre uma célula e outra, tá? Agora, o que é importante você entender? A gente vai falar de tecidos que não têm substância intercelular. Então, não é uma regra ter substância intercelular. Tá? Então, tem tecido que tem substância intercelular, tem tecido que não tem substância intercelular. Isso é super importante. Mas os tecidos que têm substância intercelular, a substância intercelular, basicamente, ela é dividida em dois grupos. As substâncias intercelulares amorfas, né, que a gente chama de CIA, substância intercelular amorfa, e as fibras, que elas também têm sua subdivisão. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre as CIAs, né? Ou as substâncias intercelulares amorfas. Olha o nome, amorfa. Lembra que em biologia, o A é ausência de. Então, acelular, ausência de célula. Abiótico, ausência de vida. Amorfo, ausência de morfologia. Então, não é que ele não tem uma morfologia, mas ele não tem uma morfologia padrão. E quais são essas substâncias amorfas? A substância amorfa, normalmente, ela é constituída basicamente por água, polissacarídeos, proteínas. Tem, sim, algumas outras substâncias, mas o básico é isso daqui. Água, polissacarídeo, proteína. Então, essas substâncias formam, então, o que a gente chama de substâncias intercelulares amorfas. São substâncias que estão entre as células e não têm uma morfologia definida, né, um padrão morfológico definido. Segundo grupo de substâncias que tem entre as células são as fibras. Essas fibras, elas são basicamente formadas por proteínas. E daí nós temos três tipos básicos de fibras. As fibras reticulares, as fibras elásticas e as fibras colágenas. Olha o nome. Então, colágena. Então, ela é rica em uma proteína que a gente chama de colágeno, que tem uma coloração meio esbranquiçada e ela é resistente à tração. O que significa resistente à tração? Você não traciona ela com facilidade. Então, ela é resistente a isso. Uma outra coisa importantíssima dessas fibras colágenas é a gente associá-la justamente ao negócio que a gente chama, que você conhece, chama cicatriz. Então, por que a cicatriz ela é diferente a cor da nossa pele normal? Porque ela é muito rica em colágeno, em fibras colágenas. Essas fibras têm coloração esbranquiçada. Então, normalmente, as nossas cicatrizes são mais claras do que o nosso corpo. Por quê? Porque a substância colágeno, a proteína colágeno, as fibras colágenas, elas impedem a passagem da substância que dá cor para a nossa pele, que é a melanina. Então, sem melanina não tem cor. É por isso que a cicatriz fica mais clarinha. Então, durante o início ali da formação da cicatriz, ela é mais ou menos rosadinha. E depois ela vai ficando mais parecida com a nossa pele, mas ela normalmente ainda fica um pouquinho mais clara. Então, pela coloração justamente do colágeno. O colágeno é uma substância que você já deve ter ouvido muito falar dele. Por quê? Esses hidratantes que vendem por aí, especialmente esses que vendem o creme anti-rugas, ele é rico em colágeno, porque é uma substância que vai impedir, tecnicamente, vai impedir que a nossa pele fique enrugada. Por que tecnicamente? É óbvio, galera, que chega um momento que todo mundo envelhece, ponto. E não há, sabe, não existe creme que vai fazer milagre. Não existe botox. Aliás, botox até vai, mas daí você vai ficar igual a Ana Maria Braga, que nunca expressa nenhuma reação. Você fala alguma coisa que ela fica feliz, ela tá igualzinha. Você fala triste, ela tá igualzinha, porque ela tá cheia de botox ali. E daí a pessoa não consegue nem esboçar reações. Então, por exemplo, se você utiliza botox aqui na região, né, do que eles chamam de pé de galinha aqui, você perde também uma certa facilidade de expressão aqui da parte do olho e tudo mais. Então, obviamente, que não existe milagre, mas o colágeno que está nesses cremes, ele normalmente auxilia mesmo a manutenção da pele aí, né, até certo ponto. Segundo tipo de fibra, fibras elásticas. Ao contrário das colágenas, as elásticas são muito facilmente tracionadas.
Então, elas são elásticas, elas têm elasticidade. É fácil você tracionar. E lembra que elasticidade, a definição física de elasticidade é uma substância ou algo que você pode puxar, mudar o formato e depois ele volta para o normal. Então, isso é ser elástico, tá? Então, as fibras elásticas têm essa característica. Então, ela tem uma coloração um pouquinho mais escura, mais pro lado do amarelo aí em relação às colágenas, às fibras colágenas, e elas são ricas em uma proteína que a gente chama de elastina. Por isso, chama de elástica, tá? Então, ó, fibra colágena rica em colágeno, fibra elástica rica em elastina, fibra reticular rica em reticulina, que é uma proteína, né? Também, então, são 3 proteínas, elastina, colágeno e reticulina. E essas fibras reticulares, elas são mais finas, mais delgadas, elas são muito semelhantes às colágenas, só que as colágenas são mais grossinhas, mais espessas. Então, é basicamente isso. Essas são as substâncias entre as células. Professor, agora como que eu vou saber quanto de cada substância vai ter em cada tecido? Isso é muito dependente, porque, por exemplo, vamos fazer uma comparação básica. Eu tenho um tecido ósseo, que é um tecido rígido. O tecido ósseo precisa de elasticidade? Não. Então, ele precisa ter fibra elástica? Não. E ele pode ter? Pode, mas a porcentagem vai ser mínima. Então, a porcentagem de cada uma dessas fibras, mais substâncias amorfas para cada tecido, é relativo. Então, por exemplo, o tecido epitelial não tem nada disso. Já o tecido conjuntivo tem muito disso. Agora, depende do tipo de tecido conjuntivo, ele vai ter mais fibra colágena, vai ter mais fibra elástica, vai ter mais fibra reticular, vai ter mais substância amorfa, tá? Então, isso é dependente. Então, olha só, fibra já dá uma compactação maior para o tecido do que as substâncias amorfas. Então, tecidos mais líquidos, como, por exemplo, o sangue é um tecido. Então, o tecido conjuntivo sanguíneo, ele tem muita substância amorfa entre as células. Ele tem menos fibras do que um tecido ósseo, por exemplo. Tá? Então, a quantidade aí de fibras e de substância amorfa é dependente, então, do tipo de tecido que nós estamos falando, tá? E agora sim nós vamos entrar justamente nisso. Classificação dos tecidos. Daí você pode olhar para essa partezinha aqui do esquema e falar, nossa, professora, a gente vai estudar pouquinha coisa hoje, tá tranquilo. Mas é que vocês não viram ainda eu clicando e fazendo a mágica aqui de aumentar o nosso esqueminha para mostrar tudo. Então, nós estamos agora em classificação dos tecidos. Então, primeira coisa que você precisa saber sobre a classificação dos tecidos. Os tecidos eles são classificados de forma geral em 4 grupos: o epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. O muscular e o nervoso, eles, às vezes, algum material, eles colocam eles num único grupo maior para depois fazer a subdivisão, que seria um grupo que a gente chama de tecidos com células transformadas em fibras. Então, seria o tecido epitelial, o conjuntivo, e daí o tecido, né, com as células transformadas em fibras, que pode ser muscular ou nervoso. Tá? Mas, de forma geral, a maior parte dos materiais já dividem nesses 4 grupos mesmo: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. A gente vai falar sobre características, classificação e tudo mais de cada um desses tecidos a partir de agora. Beleza? Alguma pergunta por aí? Ou podemos seguir aqui, tranquilo? Acho que não tem. Então, vamos embora. Se ninguém falou, ninguém manifestou, a gente está tocando o barco. Então, vamos lá. Vamos para o tecido epitelial. Primeiro tecido que a gente vai falar, então, é o epitelial. Então, olha só. Se eu abrir aqui, a gente está aqui no tecido epitelial, vamos abrir aqui para a gente entender agora o tecido epitelial. Então, só o tecido epitelial, a gente já tem um monte de coisa para falar dele aqui, tá? E nós vamos falar, então, de características, de especializações, de funções e de classificação do tecido epitelial. Beleza? É isso que eu vai falar de cada tecido. Começando, então, aqui, vamos falar um pouco de características. Deixa eu dar um zoom maior para você enxergar aí, caso você não consiga enxergar direitinho. Então, vamos lá. Dani, nós estamos aqui, ó. Oi, pode falar, Pro. Uma pergunta aqui. Pode mandar. Quais os tipos de matrizes ósseas e as suas composições? Tá, a gente vai chegar em osso daqui a pouquinho. Tá? A gente vai falar de tecido conjuntivo ósseo. Daqui a pouquinho eu já mostro umas imagens para vocês verem direitinho. Tá bom? Então, a gente já chega em osso daqui a pouquinho. Daí eu já respondo essa pergunta lá. Então, vamos lá. Primeiro, tecido epitelial. O tecido epitelial ele tem algumas características muito peculiares, só dele. Por exemplo, ele não tem nenhuma substância intercelular e ele não tem vasos sanguíneos. Então, por exemplo, quando você sofre um arranhãozinho na pele e não sangra, significa que você pegou apenas a camada da pele formada por tecido epitelial, que é a camada mais externa da nossa pele.
A partir dali, daquela camada para baixo, a gente já começa com tecido conjuntivo. A gente vai ver a imagem da pele daqui a pouquinho. Essas células, né, elas são justapostas. O que é justapostas? Ela é grudada uma na outra. E por que é importante que elas sejam grudadas uma na outra? A gente vai ver daqui a pouquinho quando a gente falar de função. Então, ó, não tem substância intercelular, são células justapostas, não tem vaso sanguíneo, ou seja, é avascular. Elas se nutrem, as células do tecido epitelial, elas se nutrem através do tecido conjuntivo, que tem logo abaixo dela, que tem vasos sanguíneos. Então, a nutrição vem por difusão. Ela pega os nutrientes através da difusão, ou seja, célula a célula. Uma célula do tecido epitelial com célula do tecido conjuntivo, que, né, tem vasos sanguíneos, ali tem os capilares. E ela tem uma alta taxa de renovação celular, ou seja, as células estão, né, constantemente trocando ali. É o que a gente já comentou em outras aulas, que a gente troca de pele, né, constantemente, só que a gente não faz uma troca igual, por exemplo, os artrópodes, iguais os répteis, enfim. Então, essas são as características básicas do tecido epitelial. Mas eu queria já pular essa especialização e depois a gente volta nela para a gente já fazer uma associação das características com função, porque isso é super importante. Quais são as 3 funções básicas do tecido epitelial? Revestimento, proteção e secreção de substâncias. Secreção de substância, glândula. Daqui a pouco a gente fala delas. Vamos falar de revestimento e proteção. Olha só, se o tecido tem função de revestir e proteger, imagina se no lugar dessa célula aqui, por exemplo, não tivesse essa célula aqui. Eu tivesse um espaço. Eu tivesse ali água, proteína, lipídio, enfim, eu tivesse ali substância intercelular. Eu tive a substância intercelular amorfa ali, por exemplo, no meio. Você percebe que aqui a gente está mandando, né, no meio externo e aqui é o meio interno. Se você tivesse essa lacuna, esse espaço, você não estaria protegendo nem revestindo. Então, para proteger e revestir, as células precisam ser justapostas, precisam estar grudadinhas uma na outra. É por isso que quando você está com corte, e você deve ter ouvido alguém falar isso, quando você está com corte, a chance de infecção por qualquer bactéria, vírus, enfim, é maior. Por quê? Porque você rompeu a primeira barreira do sistema imune, que é a pele. É uma barreira protetiva. Então, o tecido epitelial, ele precisa ter células juntas, justapostas, grudadas. Se as células precisam estar grudadas, tem espaço ali para ter substância intercelular? Não tem. Então, é por isso que ele não tem substância intercelular, porque não tem espaço para substância intercelular ali. Agora, olha só, um exemplo, só para você tentar entender, assim, de uma vez por todas, por que é tão importante o tecido epitelial ter células justapostas, grudadas, sem substância intercelular. Imagina que sua mãe chega na sua casa e fala assim, ó, gente, eu cansei, não dá mais, eu troco, sabe, eu limpo, mando lavar esse sofá da casa não sei quantas vezes, eu tô cansada, eu não aguento mais, vocês vêm comer aqui assistindo desenho, e daí vocês estão assistindo série, sei lá o que, aqui no meu sofá, e daí vocês trazem comida, e daí cai a comida aqui, eu vou comprar uma capa para esse sofá. E a sua mãe vai lá, né, vai numa loja lá X e compra uma capa para o sofá. Mas quando a sua mãe chega em casa, ela vem com uma capa que ela parece uma rede, sabe, uma capa de crochê, por exemplo, cheia de buraquinhos. E ela coloca aquela capa bonita e fala, viu, agora resolveu o problema. Daí, beleza, 2 dias depois, a mãe chega lá e tira a capa, quando ela olha, o sofá está tudo sujo. É possível um material como, cheio de buraquinhos, como uma renda, um crochê ou alguma coisa aberto, é possível isso proteger e revestir o sofá? Não é. Por quê? Porque ele tem lacunas, ele tem espaços, ele tem buracos. É igual com tecido epitelial. Agora, se ela chegasse com um tecido inteiriço lá e colocasse, aí sim surtiria efeito. Opa, aí está protegendo. Por quê? Porque está tudo grudado ali. É a mesma coisa que acontece com o tecido epitelial. Se a gente tiver buracos no tecido epitelial, se a gente tivesse espaço no tecido epitelial, se tivesse lugar para substância intercelular, não teria proteção e nem revestimento. Então, as funções de proteção e revestimento do tecido epitelial só são possíveis por conta das células que são justapostas, tá? Que são grudadinhas, juntinhas uma na outra. Beleza? Então, falamos de função, agora vamos falar sobre as especializações que tornam possível elas serem grudadas uma na outra. Isso é super interessante. Olha só, aqui nós temos uma imagem que mostra 3 especializações. Pode falar, Pro. Tem uma aluna aqui que está perguntando qual a diferença de uma célula poliédrica de uma justaposta.
Tá, é formato. Poliédrico é um nome para formato. É igual matemática, sabe? Poli tem vários lados, então poliédrico é uma célula com vários lados. Então, por exemplo, a célula justaposta, tá? O nome justaposta é porque ela está grudada uma na outra. O nome poliédrico é por causa de formato e não do fato de elas estarem grudadas, tá? Então, uma coisa está se referindo a formato da célula, morfologia, o outro a posicionamento. Tá? Então, poliédrico vem de poli, muitos édros lados. Então, uma célula com muitos lados. Agora, justaposta dela está juntinha. Tá? Então, essa é a diferença. Beleza, olha só. Olha essa imagem aqui. Ó. Aqui está representando uma célula do tecido epitelial. Tá? Então, ó, aqui a gente tem a membrana plasmática, aqui a gente tem o núcleo. E aqui tem 3 especializações da membrana muito importantes. Primeiro, as microvilosidades. Por que as microvilosidades são importantes e onde que a gente encontra células com muitas microvilosidades? Intestino. Então, quanto mais microvilosidade a célula tem, maior a absorção de nutrientes. E o intestino faz a absorção de nutrientes. Então, essas ondinhas aqui, ó, aumentam a superfície de contato com o alimento. Então, suponha que você pegasse uma bolinha, por exemplo, e jogasse, né, e abrisse essa bolinha e saísse um líquido gosmento. Imagina um líquido gosmento ali, sei lá, uma vitamina, um negócio mais espesso do que água. E você solta isso numa superfície lisa. E depois você faz o mesmo experimento soltando numa superfície cheia de ondinhas. Onde que o líquido vai parar? Na lisa ele vai embora, vai passar direto. Na cheio de ondinhas, ela vai parar no meio das ondinhas. Por quê? Porque ele está aumentando a superfície de contato. Então, é por isso que é tão importante as microvilosidades no intestino, para absorção de nutrientes. Desmossomos e interdigitações são 2 especializações que têm basicamente uma função igual, só que tem outra que é diferente. Por quê? Porque os desmossomos e as interdigitações, elas têm função de adesão, ou seja, elas são como se fossem velcros que permitem que uma célula se grude na outra. Então, ó, aqui na imagem, está representando aqui a membrana plasmática, né, de uma célula. Então, é como se aqui tivesse as 2 membranas plasmáticas e aqui fosse começar outra célula, 2 células juntinhas. Então, esses velcros, os desmossomos e as interdigitações, é que favorecem que as células grudem e fiquem grudadas, justapostas, tá? Agora, qual a diferença entre desmossomos e interdigitações? Além do formato, porque, ó, interdigitações vem de digital, ela parece uns dedos. Já os desmossomos parece literalmente mesmo um velcro. Qual a diferença entre eles? Os 2 estão associados à adesão, a grudar uma célula na outra. Só que as interdigitações favorecem a nutrição que os desmossomos não favorecem. Então, o desmossomo só une, sabe? É só adesão com a célula. As interdigitações, além da união, elas também fazem parte da nutrição de uma célula pela outra, tá? Por difusão simples ali, passagem de uma célula para a outra. Beleza? Então, especializações do tecido epitelial, ok. Funções, características dele, ok. Então, a gente vai passar agora para a classificação. Se não tiver nenhuma pergunta aí, a gente vai seguir. Tem uma aqui, Pro. Qual Pode é a mandar. importância do tecido conjuntivo para o tecido epitelial? Nossa, absurdo. Primeiro que o tecido conjuntivo ele é o suporte para o tecido epitelial. Segundo, que sem tecido conjuntivo não existiria tecido epitelial vivo, porque o tecido epitelial não tem vasos sanguíneos e a nutrição de qualquer tecido chega por onde? Justamente pelos vasos sanguíneos. Então, sem tecido conjuntivo não existe tecido epitelial vivo. Então, é por isso que, por exemplo, às vezes fala assim, você já deve ter ouvido falar essa expressão também, fulano teve necrose. Necrose é morte do tecido. Por quê? Por falta de nutriente. E se tem falta de nutriente é porque o tecido conjuntivo não levou, né, os nutrientes até lá, porque o tecido conjuntivo é muito irrigado, é cheio de vasos sanguíneos. Tá? Então, sem o tecido conjuntivo não existe tecido epitelial. Beleza? Classificação, então, dos tecidos epiteliais. Eles são classificados em 2 grupos. O tecido epitelial de revestimento, que é esse que a gente estava falando agora, né, células justapostas e tudo mais, e o tecido epitelial glandular, que formam as glândulas. Vamos primeiro falar, então, do de revestimento. Então, olha só. Tecido epitelial de revestimento. Ele é responsável por revestir superfícies, tá? Então, vamos dar um zoom aqui nessa imagem para a gente entender um pouco melhor. Você não precisa... vestibular normalmente não cobra essas classificações tão específicas de tecido epitelial, tá? Mas o básico é bom você saber. Então, olha só. Nós temos 3 tipos básicos de células epiteliais. As células em forma de cubo,
as células em forma de coluna e as células em forma de escamas. Então, ó, quando ela tem uma camada, naquela é formada, tá vendo que ela parece umas colunas aqui, ó? Esse aqui parece umas escaminhas, esse aqui tem as células cúbicas, esse aqui coluninha de novo, enfim. Então, a gente dá nomes para cada tipo de tecido. Então, esse daqui é o pseudoestratificado, esse daqui é o simples pavimentoso. O pavimentoso é o nome que dá para esse tipo de tecido que tem célula que parece uma escama. O simples cúbico, e daí a gente tem o simples prismático ou colunar também, que é a mesma coisa. Você percebe que desse lado só tem aqui, né, o simples. Por quê? Porque só tem uma camada de células. Agora aqui, ó, a gente já tem, ó, várias camadas em formato de coluna, mas são várias camadas. Aqui a gente tem várias camadas. É óbvio que daí aqui a gente tem tecido de transição, tem N outros tecidos que a gente não entra em detalhes, né? No ensino médio a gente nem se aprofunda tanto assim. Mas existem 9 tipos de tecido epitelial de revestimento, tá? 9 tipos. E daí vem o tecido epitelial glandular. O tecido epitelial glandular, ele é responsável por formar as glândulas. Então, olha só, 2 tipos de glândula que a gente tem na representação da imagem, tá? Então, nós temos aqui a glândula exócrina e a glândula endócrina. Olha o nome, endo. Então, endócrina dentro, exócrina fora, tá? Agora, presta muita atenção nisso, porque essa é uma informação super importante. Muita gente comenta, inclusive tem muitos livros que afirmam que uma glândula exócrina é uma glândula que libera substância para fora do corpo e a glândula endócrina libera substância para dentro do corpo. Essa é uma informação errônea. Então, a glândula endócrina, ela libera substância para dentro da corrente sanguínea. A exócrina para fora da corrente sanguínea e não do corpo. Porque, por exemplo, a gente tem uma glândula que é uma glândula anfícrina, que eu vou mostrar já para vocês aqui a classificação. Então, nós temos 3 glândulas, a endócrina, a exócrina e a mista, que a gente chama de anfícrina. Endócrina dentro, exócrina fora, anfícrina faz a função das duas. Então, por exemplo, qual é uma glândula que ela é anfícrina, ou seja, uma glândula mista? O pâncreas. Por quê? O pâncreas participa da digestão liberando um suco, né, o suco pancreático, para fora da corrente sanguínea. Mas é dentro, né, do intestino. Então, está dentro do corpo, não está fora do corpo. Então, essa função é uma função exócrina, porque ele está liberando uma substância para fora da corrente sanguínea. Agora, ela libera também, o pâncreas, né, essa glândula, ela libera também 3 hormônios super importantes, e esses hormônios são liberados dentro da corrente sanguínea. Então, ela faz função endócrina. Agora, por exemplo, outras funções, né, outras glândulas endócrinas e exócrinas que nós temos. Glândula exócrina, a gente tem glândula salivar, a gente tem glândula sudorípara, glândula sebácea. Então, são glândulas que liberam substâncias para fora do organismo, ok. E se libera para fora do organismo, é óbvio que libera para fora da corrente sanguínea também. Tá? Então, só toma cuidado com isso. Secreção fora da corrente sanguínea, dentro da corrente sanguínea, e a que faz a função dos dois, que no caso é a anfícrina. Tá bom? Então, anfícrina ou mista, que ela faz a função dos dois. Beleza? Então, com isso, a gente finalizou aqui tecido epitelial. Agora, a gente vai passar para o segundo, tecido conjuntivo. Perguntas, Pro? Tem bastante aqui, Pro. Qual é a função do tecido de revestimento nas plantas? Tá, tecido de revestimento na planta depende de qual tipo de tecido está falando. A gente vai estudar ainda tecido, né, tecidos vegetais, mas basicamente os tecidos de revestimento vegetal, eles têm função de dar rigidez, dar sustentação, porque a planta não tem osso, enfim. Então, eles têm a função da rigidez, da sustentação, tem tecidos de revestimento que também acabam acumulando função, por exemplo, inclusive de função nutricional e tudo mais. Mas a gente vai falar de histologia vegetal umas aulas aí para frente, ainda quando a gente falar de plantas, tá bom? Mais alguma? Falou que tem um monte, né? O tecido epitelial, ele é mesoderme? Vamos lá. Primeiro, vamos lembrar das camadas, né? Ectoderme, mesoderme. Então, a gente tá ecto, meso e depois endo. Se a gente está falando de origem, sim, ele é de origem mesodérmica. Só que assim, a gente precisa ver qual tipo de tecido a gente está falando. O tecido epitelial, de forma geral, ele é o mais externo. Ah, professora, mas ele é o mais externo e ele não é formado pela ectoderme. Isso é uma discussão ainda, mas a última comprovação que foi feita é que ele é de origem mesodérmica,
tá? Então, ele tem origem na mesoderme, até porque a ectoderme, as últimas pesquisas que foram realizadas, a ectoderme dá origem a pouquíssimas coisas no organismo. Ele está mais associado à formação de anexos embrionários no embrião. Então, boa parte dos nossos tecidos mais externos são de origem mesodérmica e não ectodérmica, tá? Mais alguma? O aluno perguntou como é que fica a questão do suor. Tá, eu não sei se você quer que eu explique o que é o suor, mas vamos lá. O suor é um mecanismo de defesa do nosso organismo para dissipar calor. Então, por exemplo, deixa eu mostrar uma imagem aqui, que tem a glândula sudorípara, só para você entender aqui, ó. A gente tem aqui as glândulas, e daí a gente tem dois tipos de glândula, como eu acabei de falar, e aqui a gente tem essa glândula exócrina. Então, você percebe que, ó, olha a diferença. Essa daqui está toda dentro, tá? O capilar sanguíneo aqui. E olha isso aqui. Esse aqui tem um ducto secretor, tá? E a glândula está aqui. A substância é produzida aqui e é liberada pelo ducto secretor. A glândula sudorípara é um tipo de glândula dessa, tá? Desse tipo aqui, exócrina. E daí, o suor é produzido, que é água, sais minerais, enfim, outras substâncias, que ele é produzido quando a gente está numa situação onde nossa temperatura está muito elevada e a gente precisa dissipar esse calor, ou seja, liberar esse calor. Para liberar esse calor, a gente vai usar, então, o suor, né? O suor é uma consequência da temperatura alta no organismo. Então, ele vai liberar a partir do suor. Então, o suor é produzido pelas glândulas sudoríparas, que daí a gente tem regiões onde tem mais glândulas sudoríparas do que outras regiões. Basicamente, a pele toda é coberta, né? Tem glândulas sudoríparas. Mas a gente sabe, por exemplo, que a axila, testa e outros lugares, a gente tem glândulas mais expostas. Então, a gente acaba suando mais nessas regiões. E tem pessoas que têm, inclusive, né, tem doenças associadas à alta sudorese. Então, pessoas que precisam fazer cirurgia para conter essa sudorese excessiva, tá? Mas é um processo básico. Liberação de água e sais minerais, né? Que é o suor popularmente conhecido, através das glândulas sudoríparas para dissipar calor. O objetivo é esse, tá? Então, é para isso que funciona. Mais alguém? Numa cirurgia bariátrica, é a redução do tamanho do estômago ou diminui a absorção dos nutrientes? Diminuição do tamanho do estômago. Então, eles fazem como se fosse uma amarração, né? Eles amarram um pedaço, né, do estômago, eles diminuem realmente o tamanho do estômago e não a absorção de nutrientes. Até porque, imagina se eles diminuíssem a absorção de nutrientes, a pessoa não ia emagrecer, ela ia ficar desnutrida, e daí não é interessante. Então, por exemplo, na verdade, o que a cirurgia bariátrica faz é o que a pessoa já não consegue fazer por si só. Porque, digamos que a pessoa chegou num peso X e ela quer emagrecer. Ela vai começar, e isso aconteceu, né? Minha irmã está fazendo uma reeducação alimentar e, recentemente, eu comprovei isso aqui em casa. Então, por exemplo, a minha irmã, quando ela começou a fazer a reeducação alimentar dela, ela começou a comer no café da manhã 2 ovos, né? Que era o que a nutricionista mandou, né? Então, você vai comer 2 ovos no café da manhã. Eu sei que chegou assim, depois de uns 2 meses, a minha irmã, 1 mês e meio, mais ou menos, a minha irmã falou assim, não consigo mais comer 2 ovos. Eu falei, então come só um. Por quê? Porque o nosso estômago, naturalmente, ele já tem essa capacidade, né, de ser mais elástico, de aumentar e diminuir o tamanho. Então, naturalmente, a gente tem essa capacidade. É por isso que, por exemplo, você passar um período longo sem se alimentar direito, você vai sentir mais fome. Beleza, vai sentir fome. Mas peraí, eu vou tentar comer, e eu vou comer e eu não vou conseguir comer muito. Peraí, por que eu não consegui comer muito? Porque o tamanho do seu estômago diminuiu. E daí, à medida que você vai aumentando gradativamente o tanto de comida que você come, ele vai dilatando de novo. Chega num ponto onde ele está uma dilatação muito grande que você já não consegue mais controlar, entre aspas. É óbvio, muito aqui. Só que chega um momento onde já virou uma doença mais grave, que daí a solução para a saúde da pessoa é bariátrica, mas eu conheço, por exemplo, pessoas que saíram de 100 e lá vai, 150, 160 quilos para 80 quilos por vontade própria, por exercício físico, por reeducação alimentar, sem usar cirurgia bariátrica. Tá? Então, a bariátrica faz o que a gente, tecnicamente, chega a um ponto que não consegue mais fazer, porque a mente já não aguenta mais, né? Cuidar para diminuir o tamanho do estômago naturalmente. Tá bom? Mais alguém?
Uma mocinha aqui, Pro, que ela está perguntando quais são as células que renovam o epitélio do revestimento dos órgãos do sistema digestório e qual é o tempo médio de renovação epitelial. E como se classificam os epitélios quanto ao número de camádulas das células B e forma das células mais superficiais. Tá, vamos lá. Então, primeiro, classificação é muito específico. Então, por exemplo, a gente tem, quando é uma camada só, de simples, quando ele é mais de uma camada chama de estratificado. Se ele está, por exemplo, ele é um tecido epitelial que está na nossa traqueia, então ele vai ter algumas especializações, que na verdade é uma junção de tecido epitelial com conjuntivo, que a gente chama de membrana mucosa. Então, a gente vai chamar de mucosa. É a mesma coisa que acontece no nosso estômago. Então, a gente tem a mucosa intestinal. Essa mucosa intestinal, ela é responsável por N coisas. Então, por exemplo, ela secreta uma substância que impede que o nosso estômago corroa com ácido, né, clorídrico que é liberado no suco gástrico. Ela também é responsável pela própria renovação tecidual. Então, as células responsáveis pela renovação tecidual são as próprias células epiteliais que revestem ali o nosso trato gastrointestinal. Então, por exemplo, qual é a frequência que eles, né, fazem essa troca? De forma geral, as células do trato gastrointestinal, mais lá para a parte do intestino, elas se renovam com muito mais frequência do que o estômago, tá? As células do estômago, elas se renovam, mas não com tanta frequência quanto a do intestino. Então, por exemplo, as células intestinais, elas chegam a se renovar semanalmente. Em algumas situações, dependendo do quanto que a pessoa come, enfim, ela se renova até com menos frequência, sabe? Com mais frequência até do que simplesmente semanalmente. Ela pode se renovar, por exemplo, 2 vezes a semana e trocar completamente ali o revestimento, né, epitelial do nosso trato gastrointestinal. Então, isso é relativo, depende do tipo de comida que a pessoa come, depende do quanto que ela come, né, da frequência, né, que eu quero dizer, não quantidade, e daí ela vai fazer essa renovação. E quem é responsável por isso? O próprio epitélio, ele, né, é acionado por vias químicas e fala, eu preciso renovar. E daí ele começa a fazer divisão celular. Entra em divisão celular para formar células iguais. Essas células que não são mais aproveitadas entram em apoptose e as substâncias que estão ali são reutilizadas, né, pelo organismo. Tá bom? Mais alguém? Não, Pro. Então, chegou agora. Chegou agora. Qual a importância das microvilosidades presentes no epitélio intestinal? Tá. A maior importância é aumentar a superfície de contato com o alimento. Então, de novo, aquele mesmo exemplo, né? Exemplo B está lá de uma superfície lisa e uma superfície ondulada. A superfície lisa, a substância passa e vai embora. Na superfície ondulada, ela tem mais dificuldade de passar, então ela fica presa mais tempo ali. E daí ela vai absorver com mais facilidade. Então, a mucosa intestinal ter microvilosidades, e primeiro, não é só as microvilosidades. A mucosa intestinal já tem vilosidades e as células têm microvilosidades. Então, é tudo para aumentar a superfície de contato com o alimento. Imagina se fosse um tubo, né, lisão, assim, ó, nosso intestino. O alimento ia passar tão rápido ali que não ia dar tempo de absorver nada. Como ele tem essas ondulações, essas vilosidades, o alimento demora mais para passar e nesse período que ele demora mais para passar, ele vai absorvendo os nutrientes, tá? Então, ele aumenta a superfície de contato para a nutrição. Beleza, então vamos lá. Eu vou fazer o inverso aqui, ao invés de começar de falar de tecido conjuntivo, a gente vai falar do muscular e do nervoso, que são menores, e depois qualquer coisa a gente, né, continua na próxima aula falando, né, do outro. Então, eu vou começar aqui com o nervoso. O tecido nervoso, ele é um tecido que ele tem como característica, ele é formado basicamente por neurônios, mais as células da neuróglia, glia ou neuroglia, que é tudo a mesma coisa, tá? Neuróglia, glia ou neuroglia é tudo a mesma coisa. Ele tem função de transmitir as informações, ele capta as informações e transmite informações. Então, por exemplo, ele que responde a sinais internos ou externos. Então, por exemplo, frio é um sinal externo, fome é um sinal interno. Então, quando a gente sente fome, é porque nosso organismo está necessitando do alimento e daí ele vai ter que avisar de alguma forma. Ele avisa por onde? Por vias nervosas, tá? Então, o sistema nervoso. Se a gente está num lugar que está muito frio, a gente vai sentir a temperatura através do nosso sistema sensorial que tem na pele. Por exemplo, a gente tem os corpúsculos táteis, né, que a gente chama, que está no tato, e eles fazem essa função.
de reconhecer, tá frio, mandar informação para a gente tentar poupar o calor, segurar o calor para a gente não perder muito calor, porque está muito frio lá fora, a gente não vai conseguir recuperar e vai entrar no estado de hipotermia, tá? Basicamente essa é a função. Estruturalmente, eu quero mostrar para vocês duas coisas. Primeiro, a estrutura do neurônio e depois a estrutura, né, do neurônio com as células da glia associadas. Na estrutura do neurônio, eu já peguei uma imagem que já mostra duas coisas. Já mostra a estrutura do neurônio e já mostra também uma sinapse, que é super importante. Então, olha só, nós temos aqui dois neurônios. Vamos começar falando desse daqui, ó. Então, esse neurônio, ele tem os dendritos, que são esses, ou dendritos, que é a mesma coisa, tá? Esses dendritos aqui são esses prolongamentos, né, da membrana plasmática. Então, ela é uma célula, que é a membrana plasmática. E a membrana plasmática cria esses, né, esses bracinhos, esses prolongamentos, para quê? Com o intuito de captar o estímulo elétrico. Então, ele vai captar um estímulo elétrico e converter para estímulo nervoso. Esse é o objetivo. Ele capta esse estímulo aqui, né, pelos dendritos. Ele passa aqui pelo corpo celular, que é essa onde tem o núcleo aqui, a cabeça do neurônio, e dele vai passar pelo axônio, que é essa parte mais longa aqui do neurônio. Você percebe que nesse axônio tem um monte de bolinha roxa. Essa bolinha roxa nada mais é do que a gente chama de bainha de mielina. Mielina é um óleo, uma gordura, é um lipídio. Olha só, lipídio. Imagina que você está lá num jogo de boliche, por exemplo, mas você está jogando um jogo de boliche, não é numa pista oficial, não. Você está jogando em uma outra pista que é feita de asfalto. Vai ser fácil a bola chegar até os pinos para tentar derrubar o pino? Claro que não. Agora, aquela pista, eles usam uma cera, que é lipídio, gordura. Para quê? Para a bola deslizar mais fácil. Então, como ele usa essa cera, é muito mais rápido a bola chegar, né, até os pinos. Mesma coisa acontece aqui. Existem neurônios que a gente chama de neurônios amielínicos, ou seja, que não tem mielina, que o impulso nervoso demora mais para passar por ele, porque ele não tem esse óleo que lubrifica. Então, a bainha de mielina serve para isso. E existem doenças degenerativas, como é o caso, eu não sei se vocês já assistiram, mas se não assistiram, é um filme antigaço, mas vale muito a pena assistir, que é um filme baseado em fatos reais, que chama O Óleo de Lorenzo. Lorenzo tinha uma síndrome rara, que inclusive na época nem era, né, descrita direito essa síndrome, que é uma síndrome onde os neurônios dele não apresentam mielina, mesmo os que deveriam apresentar. E daí, obviamente, né, os impulsos nervosos demoram mais para passar, e isso acarreta um monte de coisas. Por quê? Isso acarreta problema motor, porque é por ali que passa a informação para o braço, por exemplo, sair, puxar o braço quando você coloca a mão em algo quente, por exemplo. É dali que sai a informação, né, para você lembrar alguma coisa que você estudou. Então, o Lorenzo, que era um menininho pequenininho, sofria com isso. E daí o pai começou a estudar, porque, né, médicos já tinham desenganado ele, e o pai começou a estudar, falou, não, eu vou tentar descobrir alguma coisa. E daí, no final das contas, o pai descobre, né, e inventa um óleo que chama óleo de Lorenzo. Inclusive, é vendido até hoje esse óleo, e chama o óleo de Lorenzo, que serve para fazer o papel da mielina aqui no neurônio. Beleza, o impulso nervoso entra por aqui, passa por toda essa extensão e vai lá para o terminal do axônio, né? Os terminais axonais aqui no final. Esses terminais do axônio, eles se ligam a outros dendritos de outro neurônio e fazem, então, o que a gente chama de sinapse. É óbvio que esse processo é muito mais complexo do que está vendo aqui. Então, tem liberação de neurotransmissores para que eles se conectem, para que transmitam essa informação. Daí a gente chama o neurônio que passou a informação de neurônio pré-sináptico, o que recebeu de pós-sináptico, e o impulso nervoso ele segue essa direção aqui, ele passa por esse neurônio, passa por o neurônio, vai embora. Para você ter uma ideia, né? A gente vai falar disso lá na frente, mas só para você ter uma ideia disso. Por exemplo, digamos que esse seja o neurônio A e esse seja o neurônio B, tá? E daí, digamos que no momento em que seu time ganhou um título super importante, então, seu time lá foi campeão mundial. E daí seu time foi campeão mundial, daí, beleza, você tá lá comemorando, o time foi campeão mundial e tal, e daí você está lembrando daquele momento. Se naquele momento que o seu time foi campeão mundial, digamos que quem fez a conexão, quem fez a sinapse naquele momento foi o neurônio A com o neurônio B.
para você se lembrar desse dia onde o seu time foi campeão mundial, você precisa que seu neurônio A e o seu neurônio B se reconectem. Então, é essa reconexão que faz com que você lembre. E a gente nunca lembra, na real, assim, né, do que aconteceu. A gente lembra de sensações, do cheiro, de algumas sensações visuais, da sensação auditiva, e isso constrói para a gente um quadro. E daí a gente sabe, opa, naquele dia eu estava em tal lugar, no ginásio, no estádio, assistindo o meu time, e ele foi campeão mundial. Agora, suponha que esse neurônio B, ele morra por algum motivo. Enfim, né? O neurônio morre também, é célula que morre, não se regenera, mas enfim, por qualquer motivo que seja, ele morre. Então, isso quer dizer que, a menos que alguém te conte em algum momento e outros neurônios refaçam a conexão, você não vai mais se lembrar de que o seu time foi campeão mundial naquele ano. Então, é por isso, por exemplo, que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando com a memória mais fraca, porque a gente vai perdendo neurônios, e daí esses neurônios eram importantes nas conexões de memória que a gente tinha e a gente perdeu. Então, é um dos assuntos mais interessantes que eu acho, assim, do corpo humano, é estudar essa memória, da mente, enfim. E esse é um mecanismo básico que acontece. Óbvio, né, que tem muito mais coisa por trás, mas esse é um mecanismo básico, tá? Então, vamos lá. Tem mais perguntas aí, Pro? Tem uma, Pro. A aluna estava perguntando se aquela síndrome é genética. Lorenzo? Se for a do Lorenzo, pode ser. Isso. Se for a do Lorenzo, é. Na verdade, já descobriram mais duas síndromes parecidas, né? Depois dessa época do Lorenzo. Duas delas são genéticas e uma tem predisposição, mas eu não lembro os nomes das síndromes. Gente, tem tanta síndrome que a gente não lembra todos os nomes assim, não. Eu lembro das mais comunzinhas, assim. Então, beleza. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da neuróglia ou neuroglia. Então, olha só. Só para você entender, a gente tem os neurônios aqui, tá? E daí a gente tem aqui, ó, isso aqui é uma célula, essa verdinha, essa marronzinha é outra célula e essa azulzinha é outra célula, tá? Então, essa célula aqui a gente chama de oligodendrócito, aqui de astrócito, e essa de micróglia ou microglia, que é a mesma coisa. Então, essas são células que a gente chama o conjunto delas de células da glia, ou neuroglia, ou neuróglia. Essas células são as células que ficam ali ao lado do neurônio para dar suporte, sustentação e nutrição basicamente para os neurônios. Só que daí, obviamente, cada uma tem a sua característica. Então, por exemplo, os astrócitos, eles são células que parecem umas estrelinhas, que eles têm função de dar homeostase, ou seja, equilíbrio para o sistema nervoso central, além de liberar neurotransmissores e também atuar diretamente na nutrição dos neurônios. Então, essa célula verdinha é responsável por essas funções. O oligodendrócito, que é esse que está ligando dois neurônios aqui, ó, você percebe que ele está, né, uma parte dele está aqui, outra parte dele está aqui embaixo, ligando, né, os dois neurônios. Por quê? Porque é ele que faz a bainha de mielina, ele que sintetiza. É essa célula que é responsável por produzir, né, por formar e por manter, dar manutenção ali para a bainha de mielina. Então, suponhamos que, beleza, perdeu um pouco de mielina aqui, ele que tem que repor, ele que tem que trabalhar aqui para fazer funcionar isso daqui. E a micróglia ou microglia, ela está associada com a defesa imunológica no sistema nervoso central, além de revestir também a parte interna da medula e também do encéfalo. Então, ela tem uma função super importante aí também. Então, basicamente, o nosso tecido nervoso é formado por isso. Neurônios, mais as células da glia, cada uma com a sua função mais específica, tá bom? Então, basicamente, de tecido nervoso é isso. A gente vai estudar ainda sistema nervoso, a gente está estudando tecido, só o tecido. Então, a gente não vai entrar em detalhes, por exemplo, desse negócio da memória que eu comentei mais por curiosidade, outras coisas, a gente vai estudar ainda o sistema nervoso. Lá na frente, quando estudar os sistemas fisiológicos, tá bom? Mais alguma pergunta por aí? Eu sei que tem bastante, viu, Pro? A minha caixa aqui tem 18 mensagens. Depois eu vou dar uma olhada e na próxima aula eu respondo essas perguntas. Pode falar então, Pro. Olha, a Juliana está perguntando o que é sinapse inibitória
O que determina se um neurotransmissor é excitatório ou inibitório? Caraca, meu, a Ju é muito boa para perguntas, porque sempre sabe umas perguntas muito legais. Então, olha lá. Sinapse inibitória é uma sinapse que ela vai acontecer para inibir alguma coisa. O que vai determinar se ela é inibitória ou excitatória é justamente o estímulo que está condicionando. Então, vamos dar um exemplo, porque talvez ficou meio vago aí para vocês. Então, suponhamos que, digamos que eu acabei de comer um doce. E daí, meu cérebro vai reconhecer que tem açúcar no sistema, ele precisa avisar, né? Ele precisa avisar o meu pâncreas para liberar insulina, para a insulina vir e controlar o açúcar. Olha o mecanismo, tá? Então, o neurônio que vai passar essa informação para o meu sistema nervoso central, ele vai fazer uma sinapse que a gente chama de excitatória, ou seja, ele vai estimular o neurônio que vai avisar, opa, precisa liberar insulina. Beleza, começou a liberar insulina. Gente, chega de insulina, já deu. Porque daí com muita insulina você vai, perdão, com muita insulina você vai ter que liberar outro hormônio para controlar. Então, deu de insulina. E daí ele vai acionar quem? Uma sinapse inibitória, para inibir a produção da insulina. Então, o que vai determinar se é excitatória ou inibitória é justamente o estímulo que está envolvido, tá? Então, pode ser excitatória ou inibitória dependendo do estímulo. Ah, beleza, eu preciso disso. Então, vai ser excitatória. Ah, eu não preciso mais disso. Vai ser inibitória. Perdão, de novo. Então, é isso. Tinha mais aí, né, Pro? Você falou? Pro, desculpa os outros alunos que a Pro não citou o nome, né? Agora eu citei, eu vi, achei bacana. A Gabriela está perguntando se ela perder a bainha de mielina, eu vou pensar mais devagar ou ter dificuldade para raciocinar, ou até mesmo demorar para sentir dor? Com certeza. Não necessariamente dor, mas assim, isso é muito relativo. Por exemplo, digamos que você perdeu a bainha de mielina dos neurônios que são neurônios que a gente chama de neurônios motores. Então, você vai ter mais dificuldade de agir e não de raciocinar. Então, por exemplo, vamos dar o exemplo aqui da mão. Você coloca a mão num negócio quente. A gente tem um neurônio sensitivo que vai sentir a temperatura. Esse neurônio sensitivo vai passar a informação para o neurônio associativo. Esse neurônio associativo manda informação para o cérebro, recebe de volta o que tem que fazer e manda essa informação para o neurônio motor. Então, nós temos 3 tipos de neurônio. O sensorial, o sensitivo, o associativo e a gente tem aqui o motor. Se a bainha de mielina, né, não existir mais, ou sei lá, acabar, destruir a bainha de mielina do tecido motor, do neurônio motor, a informação vai chegar, o sensorial vai captar, vai mandar para o encéfalo, vai voltar a informação. Só que daí, para tirar a mão, você vai demorar. Então, daí você demoraria para tirar a mão e queimaria a mão por conta disso. Se o problema fosse no sistema, né, nos neurônios sensitivos, você ia ter mais problema na hora de sentir, você ia demorar mais para sentir. Talvez você queimasse sua mão porque você demorar para sentir. Então, ou, por exemplo, então tem a ver com a questão do raciocínio lógico. Então, são os neurônios que estão... Porque lembra que o nosso cérebro também ele é dividido em 2 partes, né? 2 hemisférios, o direito e o esquerdo, cada um tem sua função. Então, se você está com um problema lá na região da esquerda ali, beleza, estou com problema na linguagem, na escrita, não sei o quê. Daí pode ser que os neurônios amielínicos ou neurônios que perderam a mielina estejam associados com isso. Então, vai depender de qual região que a gente está falando. Mas sim, essas coisas todas podem acontecer se caso você estiver, né, problema com a mielina dos neurônios, tá? Mais alguma? Pro, se o reflexo está ligado ao neurônio, como é que funciona as pessoas que treinam para ter reflexos mais rápido? Tá. Primeiro, a gente precisa entender que existe uma diferença entre reflexo e tempo de reação. Então, o que a gente costuma falar que é reflexo, na verdade, é tempo de reação. E a gente consegue treinar muito tempo de reação. Então, como é que a gente consegue treinar? A gente vai acostumar o nosso cérebro a fazer o tempo de reação do jeito que a gente quer. Mas é óbvio que isso já é natural. Então, por exemplo, alguém joga para você uma bolinha, você pega, opa, eu tenho reflexo. Não, você tem tempo de reação. Então, reflexo a gente consegue treinar com mais facilidade que tempo de reação. Tempo de reação a gente consegue treinar? Consegue, mas os reflexos são mais difíceis.
Por quê? Reflexo está associado a um tipo de resposta neurológica que acontece sem necessidade de chegar ao encéfalo. Sabe aquela história de, por exemplo, você tá com o joelho com a perna cruzada ali, daí alguém bate no seu joelho e sua perna levanta? A gente chama de arco reflexo isso. Esse arco reflexo, que demonstra os reflexos reais do nosso organismo, ele só acontece essa reação tão imediata. Por quê? Porque a gente não precisa mandar a informação para o encéfalo. Ele chega na medula e já volta a resposta. A medula já identifica a informação, né, já codifica e já manda a resposta. Então, é uma resposta medular, é uma resposta muito mais rápida. Então, esse tipo de resposta, que é o tempo de reação, não é tão fácil de treinar. É possível, mas não é tão fácil. Agora, o reflexo mesmo, que é esse direto, né, da questão medular, aí que é mais difícil ainda você treinar, porque já é uma questão intrínseca nossa, né? Então, para a gente treinar, você tem que exercitar outras coisas que, por tabela, acabam interferindo nisso, né? Mais alguma, Pro? Estou lendo as questões da Juliana aqui, eu estou falando, meu Deus, é um vocabulário, ela está em outra língua. A Ju sempre tá, ela pesquisa pra caramba aí, porque ela sempre faz umas perguntas bem complexas. Eu acho legal isso, porque instiga o restante também aí, né, a investir, estudar mais e pesquisar mais para ser um pouco mais profundo. Até brinquei com ela um dia na aula, eu falei assim, Ju, você já está na faculdade, você não está mais no ensino médio, porque essas coisas que você está perguntando já são assuntos lá da faculdade, né, do ensino médio, mas é legal. Eu tô vendo que tem um monte de mensagem aqui também para mim, mas pode mandar outra. 4 perguntas, dá tempo, Pro? Então, vamos responder mais uma, e daí eu vou pedir para o David mandar para mim o chat durante a semana e eu faço a filtragem aqui para responder na próxima aula, porque senão vai pegar a aula do outro professor. Então, manda a próxima da fila aí. Olha a dela. Quais células da glia formam a barreira hematoencefálica? Hematoencefálica, daí a gente já está falando de um outro aspecto. A barreira hematoencefálica não é uma única célula, é um aglomerado de células. Ela forma ali uma união mesmo, como se fosse uma força-tarefa para formar isso. Então, a gente não pode associar isso a uma célula única, tá bom? Então, eu vou pedir para o David mandar depois para mim o chat. Eu vou até já mandar uma mensagem para ele aqui depois, para a professora Valdirene. Daí eu pedi para eles salvarem o chat. O que está no meu chat, as perguntas que estão no meu chat, eu mesmo já vou salvar agora. E daí, na semana que vem, a gente começa respondendo essas perguntas. Então, para facilitar, eu acho que até se vocês que mandaram pergunta aí não foram respondidas, quiser mandar no meu chat aí, manda que daí eu já faço a filtragem agora. E semana que vem a gente começa respondendo essas perguntas, beleza? Obrigada de novo vocês aí pela participação, obrigada pela ajuda dos professores aí. Então, o professor Ivanildo vai assumir agora aí para a literatura. Então, quem quiser que eu responda mais alguma pergunta, manda aqui para mim no chat, que daí eu respondo lá semana que vem, tá bom? Então, fiquem com Deus. Viu, Pro? Até semana que vem. Obrigado, Pro Dani. Obrigado mesmo aí pela participação, pelo apoio. Valeu. Muito bom. Professor Ivanildo, boa noite. Bom te ver aqui, professor Ivanildo. Saudades. Fernando, quanto tempo, rapaz. O Fernandinho é uma daquelas pessoas que vai embora e fica assim, ai, por que ele foi, né? Pessoa legal. Que bom, simpatia em pessoa. Obrigado, você também. Legal. Nós chegamos então ao intervalo, né? Antes de começar a aula do professor Ivanildo, a gente vai para um break aí rapidinho. Enquanto isso, eu coloco uma música para vocês irem tomar uma água, ir ao banheiro. E é o tempo que dá para dar uma respirada aí também. Eu vou tentar compartilhar, não sei se eu estou aqui como co-host, né? Mas eu vou, não vou conseguir colocar a musiquinha. Se a Priscila conseguir colocar, a professora Eunice, fiquem à vontade. Enquanto isso, os alunos vão aí... Nós estamos também, Pro. Nós também, não estamos, né, hoje. Não tem problema. A gente dá aí 5 minutinhos para eles terem uma pausa. Eu tenho que o professor Ivanildo se prepara aí. Eu creio que ele já estava se preparando já há um tempinho. Eu vi que ele entrou um pouquinho antes. Que bom, Ivanildo. Legal te ver aqui. Igualmente. Bom. Estamos lá, na correria de sempre. Vamos revê-los. Olha só, eu mal cheguei e já perguntaram aqui, e a FUVEST, como vai? Olha, é aquela partezinha da aula que eu passo uma perguntinha da FUVEST. Ah, muito bem. Dessa vez eu coloquei no final. Daqui a pouquinho vamos começar então.
Podem ir ao banheiro, beber uma aguinha. Não sei quantos viram, mas está tendo uma campanha na internet, né, para os alunos abrirem as câmeras. Não sei quantos viram aí nas redes sociais. Vou ver se eu pesquiso alguma coisa aqui, eu falo para vocês, mas muito legal. Eu estou participando, desde o Tá começo. participando? Deixa eu ver aqui, eu acabei Tão não bom, salvando. né, Pro, falar, interagindo com os alunos, né? Ah, sim, é verdade. É verdade. Seria mais saudável até para eles interagirem mais. Ah, eu sei que alguns de vocês têm canais no YouTube, tem uma participação ativa aqui fora das aulas. Cadê as câmeras ligadas? Muito bem. Tem uns amigos aqui, muito queridos, que têm uma vivência já com as câmeras. Isso é legal, isso é muito legal. Fique à vontade, tá, pessoal? Sempre dentro da liberdade. Ali. Mas é legal, mas o que é legal é você participar numa aula com o pessoal ali e tal, participando visualmente é mais interessante. Eu encontrei aqui a campanha, professor. Não deixe seu professor sozinho. Ligue a câmera, participe, mostre que você está ali com ele e por ele. Esta é a campanha, viu, gente? Eu queria ver os roxinhos aí, é o nosso último dia, né? Nossa escola está participando aqui nessa semana, mas hoje é o último dia. Eu conheço alguns alunos aqui, tem os alunos do COASA, que a gente já conhece, tem outros alunos também de outros colégios que a gente conhece também. É todo mundo tímido em abrir a câmera, né? Tudo bem, gente. A gente releva. Tururu. Tudo bem, tudo bem. Poxa, Eunice, eu ia colocar uma música bem legal para eles hoje. O David não botou a gente como co-anfitrião. Olha aqui, Não me ó. avisaram, Total senão eu ia tocar a Valdir. gaita aqui, tocar a flauta. Olha É a aí, professora Valdirene só hoje e o professor. Agora já não sei se dá tempo, né? Mas tudo bem. Na próxima nós já vamos nos programar para isso. Maravilha, já deu o pessoal já dar uma relaxada, já deu para tomar uma água. Vamos retomar então? Desligado sem querer. Alguém desligou sem querer. Oi, Pro, tá tudo certo? Tudo Oi, certinho. Pro. Então, Tudo tá bom. bem? Pensei que tinha dado problema no sinal. A minha caiu de repente, eu entrei rapidinho aqui. Não E a sei. minha também. Eu acabei É, saindo, mas ainda também bem deu que certo. consegui entrar rapidamente. Só colocar aqui, admitir o pessoal que está chegando. Vamos ver aqui. Só um minutinho. Bem, enquanto eles estão entrando aqui, eu estava assistindo a aula de biologia, eu lembrei do professor Pierre. Ah, que saudade, né? Ele falava muito sobre sinapses. Eu fiquei, assim, impressionado. Eu lembrei de algumas palestras que ele deu para a gente lá na associação e dos livros também. Ele divulgou bastante o trabalho nas escolas adventistas. Foi uma bênção, assim, muito grande. Sempre lembro com carinho do que ele falava sobre o estudar, né? Estudar hoje, aula dada, aula estudada, o papel da sinapse. Achei muito legal relembrar. Muito bem, chegamos à hora aguardada da semana, a nossa sexta-feira, a nossa aula de quinta-feira à noite de literatura. Olha, me pediram na semana passada para eu procurar uma questão da FUVEST ou do Enem, se não me engano, que falava de uma tal de bicicleta, só que eu não encontrei essa questão. Eu abri o caderninho de 2018, procurei, li todas as questões e falei, cadê a bendita bicicleta? E não achei. Aí depois, quem me pediu, especifique assim, melhor
qual que é a questão, o ano certinho, ou se for possível o caderno, que eu já trago para você, já vamos comentar essa questão. Beleza? Hoje ficou o tema mais simples da literatura, que era o que ele, inclusive, entra muito em história. Conversei ontem com um historiador, com o professor Marcial, lá da Liberdade, e falei, é assim mesmo? É. Ai, que interessante. É. Falei, olha só, vou fazer história. É. Então foi bem interessante. Quinhentismo vocês viram no primeiro ensino médio. Falhou o som aqui. Escola literária ou não? Até hoje tem uma briga para descobrir se o quinhentismo ele é uma escola literária ou não. Embora a maioria diga que não, porque, na verdade, o que tinha no Brasil, entre aspas, aqui, né? Chegaram aqui os portugueses, não tinha uma sequência literária, não tinha um material para ser trabalhado, mas ele consta como o primeiro movimento. Então, se alguém te perguntar, é um movimento literário ou não? Você diga, não exatamente uma escola literária padrão como aquelas de Portugal, mas é um momento, assim, um movimento, e ele aparece também em nossos livros didáticos. E tem uma cobrançazinha, assim, pequenininha, né, nas provas oficiais, não é um realismo da vida, não é um modernismo, um romantismo, mas tem a sua importância também. São as pequenas coisas que fazem a diferença. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o quinhentismo. Seguindo a lógica do nome da palavra ali, né? Não tem nem o que falar, né? Quinhentismo, 1500, assim como romantismo também, romance, tá? Realismo real, quinhentismo, 1500. É bem assim autoexplicativo e é muita história, tá, pessoal? Muita parte histórica, e a nossa missão aqui é puxarmos um pouquinho, não só a parte histórica, mas também a literatura, que é o que interessa para cada um de nós, ok? Então, é uma escola literária? Você vai encontrar alguns autores dizendo que é, mas que não é importante, e outros vão dizer, não, não é não. Esquece isso, que escola literária o quê? Escola literária é romantismo, é realismo, é parnasianismo, e vão falar um monte de ismos lá. Tá certo, não posso discordar. Realmente o quinhentismo é um momento, assim, da literatura, um momento, assim, não é uma escola padrão, tá bom? E só admitir aqui uns alunos, ok. Século XVI ali, tá? Basicamente, esse movimento, que não é mais uma escola literária, esse movimento, o quinhentismo, ele se divide em duas partes importantes, que são a literatura ali dos viajantes e dos jesuítas. Nos materiais oficiais, geralmente aparece assim, literatura de formação e de informação. O nome também é autoexplicativo, por isso que eu falei que é facinho. É bem facinho, bem assim básico o assunto. Literatura, quando os portugueses chegaram aqui, dois tipos de escrita começaram a existir. Ou seja, literatura de formação, que é para formar, o nome já diz, formar novos cristãos. Converter o povo, em outras palavras. E a literatura de informação. Informação para informar. Informar o quê, professor? Informar o que acontecia lá, os BOs do navio, as terras, o que eles viam. É um relatório de viagens, não é mesmo? Um diáriozinho, ok? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso e alguns aspectos históricos também, tá? E a FUVEST, professor, como vai? Eu deixei para o final. Tá bom? Peguei umas questões bem legaisinhas do quinhentismo, lá no final nós vamos discutir também. É que eu fiquei triste porque não encontrei a questão que o aluno falou. Eu falei, tururu, cadê aquela questão? Mas depois eu vou procurar direito. Vamos lá na semana que vem, quem sabe. Tá bom? Então, o Brasil, já foi discutido isso em história com certeza 1 milhão de vezes, né? Descoberto ou colonizado? Aquela antiga questão, vocês sabem que, né, o Brasil, a visão do descobrimento é uma coisa romantizada, é uma coisa assim para as criancinhas falarem assim, ó, Brasil foi descoberto, Pedro Álvares Cabral veio aqui, só que a gente sabe que não é bem assim, que foi colonizado. Se você quiser ver um vídeo bem legal sobre esse assunto, os historiadores, descendo lenha nessa questão de colonização e abrindo o verbo, soltando o bico ali, dizendo a verdade, na Netflix tem um documentário chamado Grandes Guerras do Brasil, e um dos ícones é
descobrimento do Brasil. Aí eles falam assim, soltam um verbo, falam um monte mesmo o que aconteceu, sem cortes, tá? Bem interessante para quem está no terceiro médio aí, fixar os conhecimentos sobre essa questão da colonização, que é descoberta, né? Assim, algo mais para inglês ver e tal. Tem ainda alguns debates na internet sobre esse assunto, porque não, porque a Pedro Álvares Cabral, ele pegou uns ventos que atrapalharam um pouco, né, que eram contra o navio, que acabaram levando ele ali para o Brasil e tal, tal, tal. Tem essa versão meio que por acaso da descoberta, e tem também a versão de muitos historiadores de que foi algo já planejado, ok? Então, mas basicamente a gente sabe que é muita coisa romantizada. Ontem à noite eu conversei com um historiador, muito amigo meu, a hora que ele disse que legal, eu falei, posso falar isso? Pode. Ah, que legal. E foi o que eu vi também em muitos vídeos que eu assisti sobre o assunto. Ó, olha que interessante. Existem em Portugal mapas da costa litorânea brasileira datados de 1472, antes mesmo de os espanhóis chegarem por aqui. Eles só não ocuparam antes para que os espanhóis não tomassem deles. O próprio Tratado de Tordesilhas foi a jogada dos portugueses para não perderem o território, pois o Papa havia criado o Tratado de Latrão, que daria o território brasileiro aos espanhóis. A chegada deles aqui foi completamente proposital e muito bem arquitetada pela coroa portuguesa. Por quê? Sabe por quê? A cartografia, que é o sistema de estudo de mapas, olha, é uma coisa muito antiga, é milenar praticamente, desde o tempo dos sumérios, quase 2000 anos, é muito antigo, muito, muito antigo. E já havia, tempos depois, né, ali por volta de 1400 bolinha, já havia alguns mapas do que seria mais ou menos ali a região do Brasil, não perfeitamente como nós temos hoje e tal. Esse aqui está até um pouco desatualizado, né, um pouco mais avançado. Vou mostrar um na outra aula que ele me mandou, bem assim da época mesmo, bem mais arcaico, que mostrava já ali algumas terras que já haviam outros conquistadores também passado próximos e feito uma medição assim aproximada. Então eles sabiam que tinha algo ali. Não foi assim, opa, descobrimos o Brasil, aí, como os livros às vezes acabam romantizando. Vamos ver aqui o chat, perguntinhas. Nananana. É isso, Fernanda, é exatamente isso. Invadido, exatamente. É como se chegasse aqui em 2020, um povo super, hiper, ultra avançado. Chega aqui os irlandeses, né? Irlandeses. Ah, então vocês do Brasil são muito primitivos, nós vamos fazer de tudo com vocês, vamos pegar o seu ouro, a sua prata e vamos dominar vocês. Seria estranho, não seria? A visão que o índio teve. Pois é. Esse que é o problema. A colonização sempre é um processo agressivo. Se for perceber, o tamanho de Portugal, por exemplo, em comparação com o Brasil, gente, eles chegaram aqui, eles tiveram uma sensação assim, olha que lugar é esse, fantástico, gigantesco. Olha o tamanho de Portugal. É comparado ao estado de Pernambuco. Portugal ali, aquela nação, né, que a gente fica babando. Ou seja, olha o tamanho da área que os caras encontraram. Aqui eu pus um mapinha mais ou menos, ó. Eles encontraram uma área muito, muito, muito gigantesca, né? O mundo de Avatar, sabe assim, ó. Porque eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês umas descrições que os caras fizeram. Não só pelo Vaz de Caminha, outras pessoas também fizeram, que diziam assim, gente, não tem um lugar no mundo com a mesma vegetação, variedade de frutas, de animais, de bens e de coisas que podemos nos aproveitar. E eu falei, gente, que interessante, né? Ficamos tão presos à carta de Pero Vaz de Caminha, esquecemos de outras obras também muito legais sobre isso. O nosso amigo Pero Vaz de Caminha, tinha vários peros na época, já vão acostumando aí, tá? Pero. E o Pero Vaz, ele como escrivão oficial, ele veio a se deter naqueles detalhes que mais eram interessantes para ele. Então, a vegetação, o que ocorria no navio durante as viagens, e vocês percebem que isso aí, desde épocas muito antigas, quem viajava muito de navio já tinha essa mania de, às vezes, aumentar um pouco, né? Não, porque eu vi uma lula gigante, não sei o quê. Não, porque eu vi o Kraken. Não, porque eu vi o não sei o quê. Tinha muito dessas coisinhas naquela época, dos navegantes contar que viram não sei o quê. As miragens e tal, que vocês já ouviram falar. Então, essa literatura informativa, que eram os relatos, tinha a parte também de invenção, mitologia, o eu acho que vi, mas também tinha a parte séria ali e tal, que era o que o Pero Vaz de Caminha
geralmente fazia. Lembrando que a carta de Pero Vaz de Caminha é a visão do colonizador. Tá ok? Como diria o presidente, tá ok? Então, é a visão do colonizador. Lembra que eu falei a penúltima aula de Capitu? Não, é a visão do escritor. Então, quando você coloca a visão do, você tira da reta muita coisa que pode ter acontecido de ruim, que não é assim claramente exposta nos livros e nas mídias em geral. Tá bom? Então vamos lá então. Só por curiosidade, revista super interessante, ela fez uma matéria bem legal sobre como era uma viagem marítima nos tempos do descobrimento. Então vocês que viajam muito de navio, vocês são ricos e tal, brincadeira, vocês sabem que não é exatamente assim como era antigamente. Navios eram fedidos, eram nojentos, não tinha saneamento assim nenhum, o pessoal fazia no mar mesmo ali, era coisa podre, podre, podre em todas as palavras. Aqui a reportagem fala assim, ó, extremamente desconfortável, insalubre, perigosa, 40% da população, da tripulação morria nas viagens, insuportável mau cheiro. Não levavam toda a comida que precisavam, então passavam dificuldades, tinham que ali barganhar muita coisa no mercado negro a bordo também. Médico raramente tinha, então as doenças eram muito comuns, especialmente ali tifo, escorbuto, aquelas doenças ligadas à higiene, à pneumonia, também questão ali da umidade e tal. Era uma coisa meio bizarra, meio grosseira, tá? Professor, como era a noção dos piratas naquela época? Ó, piratas do Caribe, não. Eu creio que o pirata, ele, de certa forma, sempre existiu, mas durante o período das navegações, eu creio que era basicamente a mesma coisa que hoje. Existe pirata hoje? Opa, existe, especialmente ali na região do... Não como, o cara tem um papagaio aqui, o olho... Não, são os caras que vão lá no Rio Amazonas, regiões ali ribeirinhas, por exemplo, os caras vão de barco e assaltam quem está passando. É o pirata, assim, não é como nos filmes nós vemos lá, Jack Sparrow e tal, né? Mas... nesse caso, nesse período, era mais ligado às grandes navegações, porque eles iam em função de busca de especiarias, de conquista de territórios, e a conquista não é só para dizer, oi pessoal, vim conhecer vocês aqui. É dominar, saquear, assim, né? Usei uma palavra meio forte, mas saquear e ladrão que rouba ladrão, né? Sempre teve ali o pirata, especialmente os grandes navios que faziam essas buscas de especiarias, de ouro, de coisas valiosas. Tá bom, mas não como o cinema mostra, né? Tem pirata até hoje, na verdade, em todos os contextos. Tá bom? Então, interessante aqui, né? E muitos morreram. Outra coisa que eu achei legal também, eu até selecionei aqui essa imagem, o Pero Vaz de Caminha, ele se atentou a todos os detalhes da viagem, especialmente, também, você já leu a carta de Pero Vaz de Caminha? Ele fala muito das mulheres também. Tem coisas que nem posso falar aqui porque, né, colégio cristão e tal, mas, mas ele falou muito detalhe. Eu fiquei assim, gente, não tem vergonha não? Não tem vergonha, menino safado. Ele falou umas coisas assim que eu fiquei assim chocado. Mas, de uma forma geral, pessoal, olha só que interessante. Ele vai comparar a mulher caucasiana ali, a mulher europeia, com a Índia brasileira. Vocês sabem que a Índia, ela era diferente em muitos aspectos da mulher europeia. E foi um choque, inclusive, para os portugueses quando chegaram aqui. Aquele monte de roupas que eles estavam acostumados. Quando chegaram aqui, viram aquelas pessoas ali, tudo peladinhas, parecendo praia de nudismo, assim, eles ficaram assim, gente, o que é isso? Que absurdo, que chocante, não sei o quê. Até se acostumarem com isso. E isso foi um pretexto na visão deles, foi um causador, não justifica nada, de forma nenhuma, esse tipo de abuso, mas ocorreram muitos estupros, ocorreram muitas junções, muitas proliferações de doenças de homem branco para o índio também. Então, a Índia, em comparação com a mulher europeia, era, de certa forma, atraente, porque os portugueses viram ali a mulher sem roupa, porque eles viram que elas não tinham pelo, elas tinham possibilidade de tomar mais banhos do que as mulheres da Europa e tal, então, de certa forma, não tinha aquele cheiro que elas
na Europa possuíam, não é uma justificativa, mas muita coisa ocorreu aí. E Pero Vaz de Caminha, ele acaba ali mencionando essas características das Índias de forma geral. Eu selecionei aqui alguns trechinhos do que o nosso historiador achou interessante nessa carta. Não sei se você já leu, acho interessante, você como brasileiro ali, não um brasileiro oficial, índio, mas um brasileiro da pós-colonização, é interessante você conhecer essa história. Não são, assim, poucas páginas, mas é interessante você conhecer. Tá, tem duas versões na internet ali, a versão português arcaica e o português normal dos dias de hoje. Então, depois vocês leiam a carta inteira, que é muito interessante, muito legal mesmo. Aqui, o nosso material, ele é chamado pelos historiadores de a certidão de nascimento do Brasil. Olha que letrinha interessante, não é mesmo? Tem o português de hoje, tem o português de Portugal, e tinha aquele português galego, e tinha o português mais arcaico ainda. Então, vocês não vão aqui entender muita coisa, ó. Estou aqui olhando com muita atenção, mas está difícil pegar uma palavrinha, porque era um português muito arcaico, mas é a nossa certidão de nascimento, a carta de Pero Vaz de Caminha. Tem aí na internet à vontade para vocês pesquisarem depois e lerem esse tempo. Peguei uns trechinhos que eu achei mais legais, ó. Dali avistamos homens que andavam na praia, uns 7 ou 8, segundo disseram os navios pequenos que chegaram primeiro. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que cobrisse as suas vergonhas. Traziam nas mãos arcos e flechas. Isso foi um trecho. Outro trecho que eu achei interessante também. A feição deles é parda, algo assim avermelhada, de bons rostos e bons narizes. Em geral são bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Não fazem o menor caso de cobrir ou mostrar as suas vergonhas. E nisso são tão inocentes como quem mostra o rosto. Eles não chegaram assim no Brasil, todo mundo, ai, cobre, que vergonha. Não, assim, andando tranquilamente, sem nenhum tipo de preocupação, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E os portugueses eram mais puritanos, mais vergonhosos, aquelas roupas gigantescas, aqueles vestidos com 3 camadas. Vocês sabem como é que era, né? Já viram novela de época, né? É bem daquele jeito, tá bom? Outro trecho que eu achei interessante também é que a carta é quilométrica, mas vamos lá. Só peguei uns trechinhos. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metidos neles os seus ossos brancos e verdadeiros, de comprimento de uma mão travessa, da grossura de um fuso de algodão, agudos na ponta como um furador. Sabe aquelas fotos de um índio que põe umas coisas na boca, assim, uns pratos, uns furos, assim, que eu fico angustiado. Nem trouxe mais imagens, porque eu peguei essa que era mais tranquilinha. Mas eles usavam aquelas coisinhas que a gente vê hoje em algumas tribos. Diz aqui, metem-nos pela parte de dentro do beiço, e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita como roque de xadrez, ali encaixado de tal sorte que não os molesta, não os machuca, nem os atrapalha no falar, no comer ou no beber. Interessante também. Outro trecho que eu achei legal também, o capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira. Só para explicar aqui, eles chegaram, o barcão lá, o barquinho foi na frente fazer o primeiro contato, depois subiram alguns índiozinhos para falar com o capitão. Olha o que aconteceu. Olha a desgraça, ó. O capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, bem vestido, com um colar de ouro muito grande ao pescoço, e aos pés uma alcafita por estrado. Sancho de Tovar, Simão de Miranda, Nicolau Coelho, Aires Correia e nós outros que aqui na nau com ele vamos, sentados no chão, pela alcatifa, acenderam-se as tochas e entraram. Ok. Mas não fizeram sinal de cortesia, nem de falar ao capitão, nem a ninguém. Porém, um deles pôs o olho no colar do capitão e começou a acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como nos dizendo que ali havia ouro. Ó a desgraça, ó. Também olhou para um castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra e novamente para o castiçal, como se dissesse, olha, vocês têm ouro, eu também tenho ouro. Aí o português, olha só o que vai acontecer. Interessante essa parte, né? Depois também, outro trechinho, aí andavam outros, quartejados de cores, eles se pintavam, não é mesmo? A saber, metade deles da sua própria cor, e metade da cintura preta, a modos de azulada, e outros quartejados de escaques. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças,
bem moças e bem gentis, com cabelos muito pretos, compridos, e aí as partes que eu não posso mencionar. E aqui a primeira cerimônia que eles fizeram. Já foi para Bahia alguma vez? Lá para Porto Seguro? Não é bonito? Você gostou? Achei muito legal, achei bonitinho lá, bem, bem gostoso. Lá na praia, tem várias praias bonitinhas assim. E tem a Praia da Coroa Vermelha, que eles falam ali, começou tudo. Se já é bonito nos dias de hoje, com 500 anos de degradação, imagina naquela época, aquela praia linda, maravilhosa. Que legal, né? E aqui a primeira cerimônia realizada por Henrique Coimbra com os índios. Não é uma foto, é uma pintura, né? Tentaram retratar mais ou menos ali o que aconteceu. E os índios ali, tranquilamente, olhando, curiosos, sem entender muita coisa, mas vocês sabem, e o seu pro de história já explicou, com certeza, que catequizar era um processo também de dominação, porque já faz isso na Idade Média. Lembra quando a Igreja Católica dominava e eles colocavam lá a questão do inferno, olha só, porque se você não seguir e tal, vai para o inferno, não sei o quê. Essa forma de dominação religiosa já existia. Então, é muito mais fácil você dominar um índio catequizado do que um índio que é rebelde. Tanto é que lá na frente, nós vamos ver ali a Revolução dos Tamoios, foi uma rebelião dos índios contra os abusos, porque até então era tudo amizade, índio trocar espelho por qualquer coisa, por flecha, sei lá, tudo amizade. Daqui a pouco eles começam a perceber que estão sendo explorados. Como o índio não conseguia trabalhar, não tinha esse hábito de trabalhar assim, ó, duro, como os portugueses esperavam, então trouxeram os africanos que já tinham infelizmente, essa vivência. E os índios começaram a perceber que estavam sendo apertados ali, e houve algumas revoluções, algumas rebeliões, dentre elas, a mais famosa, que foi a Confederação dos Tamoios, que eu vou falar mais na frente lá. Só que morreu muita gente. Nossa, morreram muitos índios dessa revolução. Não foi só de flores, não. Tá? A propósito, é bom lembrar também, se você já leu Iracema, se já leu Guarani, se já leu outras obras aí do romantismo, vocês vão perceber que, embora seja ficção, mas muitos pontos eram verdade, inclusive de que os índios não viviam o mundo do Éden, o mundo de Avatar, antes os portugueses chegaram. O bicho pegava antes, já tinha os conflitos deles entre tribos, mas nada que se comparasse ao que o português trouxe. Morte, doença. Você pode ter... É um assunto muito polêmico, muito complexo, porque você fica assim hoje com seu iPhone na mão, assim, feliz na sua casa de 3 andares e tudo que você conseguiu aí. Ainda bem que os portugueses vieram para cá e tal, né? Que legal. Você pode pensar assim. Eu, por muito tempo, pensei também. De certa forma, até penso que é bom ali. Tem as partes boas da colonização. Mas isso foi feito à custa de muito sangue, de muito sofrimento, de muito ódio. Muitos foram mortos. Cadê os índios? Onde eles estão hoje? Tá? Os brasileiros oficiais. Então, eu acho que é mais do que... É o mínimo, assim, o mínimo que o governo precisa preservar, respeitar ali as áreas demarcadas, as poucas áreas que eles têm hoje. É tanta briga, né? Porque ainda hoje tem briga por isso. A guerra nunca acabou. Você sabe que nunca acabou. Sempre houve a guerra portugueses somos nós hoje, tá? Os portugueses, os brasileiros e os índios. Só que em menor proporção, porque tinha muita terra verde, foram perdendo. Nunca acabou isso aí, tá, pessoal? O índio continua sendo ali morto, perseguido. Uma vez um presidente, que eu não vou dizer o nome, falou assim, não, mas índio quer iPhone, índio quer viver como homem branco. Questionável. Não vou entrar no mérito político aqui, mas dá um debate muito interessante aí nas nossas escolas, né? Até que ponto a colonização é interessante. Como disse aqui a Giovana, foi aí que o Brasil começou a dar errado. Pois é, Giovana, complicado. Mas vamos lá. Vamos tocando o barco aqui. Gente, esse assunto é muito interessante. Eu pensava assim, imagina, o índio brasileiro não era canibal. Não, isso aí é dos filmes assim, de Indiana Jones lá. Não. Brasileiros, não, imagina, eles não... Tinha gente, é impressionante, né? Eles eram canibais, assim, não um canibal. Chegou alguém, opa, vamos comer você. Não é bem assim. Eles tinham as cerimônias que eles realizavam. Vocês já sabem disso, já viram história, com certeza. Que vencia o inimigo, aí comia, assava lá, o inimigo lá, colocava sazão lá, não, brincadeira. Assava o inimigo e comiam para se alimentar da alma, do poder, segundo a crença deles.
para os portugueses foi meio chocante. Só que ao mesmo tempo vou dizer que não foi chocante, porque eu vou mostrar algo no final, senão ficar muito assim, professor, então os portugueses também eram do mal. Não que os portugueses comessem carne humana, mas fizeram algo ali bem parecido. Daqui a pouquinho eu vou contar. É o bônus da aula de hoje, tá? Então os índios brasileiros comiam carne humana como cerimônia. Aqui diz aqui na reportagem, ó, que eu ampliei, carne humana era bem mais que um petisco para os antropófagos brasileiros. Antropófago é o canibal, tá? O canibalismo, na cultura desses povos, envolvia cerimônias que evocavam o sobrenatural. Eles acreditavam que o indivíduo ganha força pela assimilação de outros, poderosos e perigosos, sejam guerreiros inimigos, sejam parentes mortos, afirma o historiador John Monteiro, da Unicamp. Até uma reportagem depois que eu li nessa mesma revista, falava que até os dias de hoje, calma, até os dias de hoje, tem uma tribo ou outra que faz uma pequena ingestão das cinzas do falecido em forma de familiar, né, em forma de respeito, em forma para preservar a memória, aquela coisa bem espiritualista mesmo. Mas que interessante, não é mesmo? Nós esquecemos que houve essa parte aí da cultura do índio brasileiro. Muito interessante, tá? Vamos então... pessoal, aqui a parte que eu achei também bem legal, nós ficamos às vezes presos nas cartas, na carta de Pero Vaz de Caminha, e tem muita coisa boa também, que nós outros historiadores. Lembra da Bíblia? Tem lá Mateus, Marcos, Lucas, João, que conta a mesma coisa, mas de visões, focos diferentes. E nesse foco diferente sempre tem algo legal diferente, que o outro não colocou. Então, mesma coisa aqui, ó. Tratado da Terra do Brasil, de Pero de Magalhães. É um Pero Vaz de Caminha que viu de outra forma o que aconteceu. Em outros aspectos também. Nada de diferente, assim, mas outros aspectos. Olha que legal, ó. A esta capitania de Porto Seguro chegaram certos índios do sertão a dar novidades de umas pedras verdes que havia numa serra, muitas lagoas pela terra dentro, e traziam algumas delas por amostra, as quais eram esmeraldas. Olha só, se hoje o mercado de ouro já movimenta um dinheiro e de pérolas, imagina aquela época que era algo assim tão mais simples de se encontrar, né? Antes dos grandes garimpos. Outra obra, outra carta, Diálogo das Grandezas do Brasil, de Ambrósio Fernandes, diz assim: árvores agrestes, essa parte eu gostei muito, tá? Leia comigo aqui, ó. Árvores agrestes, ovos sem conta, frutas maravilhosas, cultivadas com pouco trabalho, ou sem nenhum trabalho, que os campos dão liberalmente. Porque certamente não vejo nenhuma província em reino dos que há na Europa, Ásia ou África que seja tão abundante. Então, os caras encontraram assim o reino perdido, o reino das maravilhas aqui no Brasil. Eu me sinto assim privilegiado de certa forma. Quando eu vou à Bahia ali, eu fico assim, em sublimar. Então, aqui que tudo começou. Que legal, que bonito. Mas ao mesmo tempo que triste, porque foi muito bizarro, né? Todo o processo de colonização, ele é bizarro, ele é envolvendo muitas mortes, muita opressão, muito abuso, muita coisa errada, tá? Infelizmente isso acontece. Vamos lá, então. Tem vários outros relatos, tá? Tem Diário de Navegação, de Pero Lopes, tem Duas Viagens do Brasil, de Hans Staden, tem Viagem à Terra do Brasil, de Jean Delary, e tem vários outros que não dá tempo de ler, mas depois vocês podem aí pesquisar. Professor, quem que é o nome mais famoso do período? Quem é a pessoa mais famosinha aí e tal? Ora, naturalmente, o padre José de Anchieta. Eu já cansei de ver nome de ruas e estátuas e museus e eventos e coisas que tem o nome desse cara, porque ele tomou a frente ali da Companhia de Jesus, dos trabalhos de evangelismo. Professor, então quer dizer que essas duas literaturas de informação e de formação foram as que existiram? Sim. E a de informação foi tudo que eu falei agora. Os relatos, o que eles viram, o que eles acharam de interessante, tarará, tarará. E agora entra num outro nível, que é a literatura de formação. Era tudo que eles passavam para transformar as pessoas em cristãos ali, porque era mais fácil de você... não domesticar é muito pesado. De você mandar, de você torná-los ali seus seguidores. Tá bom? Então, olha que interessante. Mas é só um padrezinho que veio para cá e... Não, pessoal. Ele era super bem formado. Veio assim, olha, veio
os padres, eles eram muito bem formados na sua cultura. Não era só assim, eu vou aqui fazer uma oração por vocês, aqui índios orem comigo. Não, 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 não. Eram muito bem formados. Grandes escritores, grandes poetas. Tanto é que o Padre Anchieta, ele escreveu poesias em português, em castelhano, em latim, em tupi. Eu achei muito legal que ele, quando chegou aqui, ele não manjava do tupi. Aí ele falou assim, gente, peraí, eu tenho que catequizar esse povo, tenho que converter esse povo. Só que eu não falo a língua deles. Eu vou montar aqui um dicionário, vou chegar, você é índio, vem aqui. Eles não entenderam também o que ele falou, né? Mas vem, você, vem cá. Começaram a conversar ali, e dias e dias e dias, e meses, conversando, marcando, caneta, o que é isso aqui para você? Aí o índio falava lá, a palavra tal. Ok. Jarra em português. Para você é o que isso aqui? O que é isso aqui para você? Tal palavra. E aí foi montando um dicionário. Falei, gente, bicho doidinho, montou um dicionário tupi-guarani. Para quê? Para poder conversar, para poder evangelizar e assim dominar. Tá bom? Então, tem inúmeras ruas no Brasil, inúmeras avenidas com homenagem a Padre José de Anchieta. Aqui em Santa Amaro tem menos, acho que tem uma também. É bem famoso, tá? Colégios e tal. Tanto é que a rede católica é a maior rede de escolas do mundo, né? Em segundo lugar, tcharam, a Adventista, é claro, né? Claro. Mas como eles chegaram ali, e olha que nós estamos em segundo, assim, é pouca coisa, porque eles chegaram 500 anos antes da gente. Mas tudo bem. Então tem muitas aí escolas, faculdades, devido a esse trabalho de catequização, porque a escola também é uma forma de evangelismo, não é mesmo? Então, vamos lá. Aqui celebrou a missa da Fundação da Cidade de São Paulo. Gente, você conhece o hino do estado de São Paulo? Eu conheço, esse até cantar. Não vou cantar hoje não. Mas é bem legal, depois vocês vejam lá. Você mora em São Paulo e não sabe cantar o hino do seu estado? Que patriota é você! Eu acho muito legal esse hino porque ele fala assim, sem papas na língua, como é que funcionou a dominação dos bandeirantes chegando ali e conquistando e domando. E é um hino bem interessante, apesar da opressão que ele relata. Tá? Mas vamos lá. Ele foi até canonizado. Já estava com um processo para canonizá-lo já faz muito tempo, mas só em 2014 que ele foi canonizado pelo Papa. Ok? Só algumas curiosidades aí sobre o Padre José, muito bem formado, tá? E tinha um conhecimento assim da literatura muito amplo, muito vasto. Ok? Chegamos à Confederação dos Tamoios, uma outra reportagem que eu também selecionei aqui. Eu ampliei a parte que convinha. Opa, perguntinha aqui, vamos ver. Já ouvi uma vez, só lembro das palavras São Paulo e Anhanguera. É verdade. Aqui em São Paulo tem um monte de lugares com nome indígena, até metrôs também, né? Vários metrôs aí. E lugares, bairros em Bugaçu, em Bumirim, Mogi das Cruzes, como é que fala? Jabaquara. Tem um monte de lugares aí com nomes Anhangabaú, com nomes indígenas, as homenagens aí. Olha que interessante. Então o pessoal uma hora ficou revoltado. Não, porque os portugueses já estão abusando, eu pensei que fosse só espelhinho aqui. Tem uma parte que eu achei legal na carta de Prevástica minha, que os índios, chegou uma hora que eles foram assim, vamos lá ver os navios, e o povo foi andando assim, indo na água assim, até os navios e pedindo, eu quero trocar isso com você, quero trocar. Virou uma festa, virou uma feira da barganha. Já viu a feira da barganha? Aquela feira que todo mundo troca de tudo, igual na Praça da Sé, Mercado Negro ali? Então, fizeram uma feirinha da barganha. Chegou uma hora que os portugueses nem tinham mais o que trocar, tanta coisa que eles trocaram lá. Só que, o que era curiosidade no começo? Amiguinhos, vamos trocar figurinhas. O que era amizade no começo? Chegou uma hora e ficou complicado, porque eles começaram a querer escravizar e houve rebeliões. Uma famosa foi a Confederação dos Tamoios. Aqui diz assim na reportagem, a união das tribos da Confederação lutaram durante 2 anos de batalhas contínuas, tentando evitar a permanência dos portugueses na Baía do Rio de Janeiro. Os índios tamoios se aliaram aos franceses e se estabeleceram em Cabo Frio. Em 27 de agosto de 1575, o governador Salema partiu para a aldeia do Cabo Frio. 1.100 soldados, 400 portugueses e 700 índios aliados. Quando os indígenas estavam desarmados,
teve início a chacina em 26 de setembro. Mataram 2.000 índios e fizeram 4.000 prisioneiros. Você vê que o negócio não foi assim tão amigável como contam alguns livros de história mais bonzinhos, né? Então foi uma coisa bem sangrenta. O nosso amigo, Padre Anchieta, ele, como escritor, fez uns versinhos aqui. É um poema bem grandão, tá? Só coloquei aqui a parte mais interessante, em homenagem a Santa Inês, só para mostrar que ele gostava de fazer poesias, que ele tinha já uma métrica ali, fazia versos pentassílabos. O que é pentassílabo? 5, ó. 5, aí comigo, ó. Ordenha limpa, não conta, né? Como o pô, não conta. E vossa vinda, não conta. Lida no o vô, não conta. Ou seja, 5 sílabas métricas. E ele continua ali contando, né? Ali escrevendo: Cordeirinha santa, Jesu querida, vossa santa vinda, o diabo espanta, por isso vos canta com prazer o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Nossa culpa escura fugirá depressa, pois vossa cabeça vem com luz tão pura. Vossa formosura, honra é do povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Tem muitas músicas que eu acho legais que falam sobre essa questão do índio e tal. Tem muitas músicas. Mas a minha favorita é, claro, que aquela Quem me dera ao menos uma vez. Já ouviu? Legião Urbana fala sobre isso. É uma aula de história em 5 minutos, basicamente. Questões sobre quinhentismo. Vamos ver aqui. Então, de acordo com o que você aí viu, basicamente, desde o primeiro ano, até o que nós aqui estamos fechando, Anchieta foi o cara. Ele foi o cara, o poeta, o escritor, o convertedor de almas, porque a cultura do índio era muito diferente da cultura do Deus de Portugal, se é que você me entende. Vamos lá, então. Anchieta só não escreveu o quê? O que ele não escreveu, tá? Não o que ele escreveu. Um dicionário ou gramática da língua tupi, sonetos a Mancamões, poesias em latim, poesias portuguesas, ao tupi, autos religiosos, estilo medieval, porque medieval parece essa coisa só dos castelos lá, não sei o que, 1500 ali, Brasil, o 1500 do índio ali, para Portugal é medieval. Tem que falar medieval, parece uma coisa muito, muito, muito antiga, mas não necessariamente, ok? Deixa eu ver aqui as respostinhas. O pessoal respondeu aqui. Opa, comentário. É deprimente ver o tamanho absurdamente pequeno de terras que os índios têm hoje em dia em relação aos que eles tinham inicialmente, sem contar dos rios poluídos com metais pesados por garimpeiros ilegais. Brilhante, Larissa. Exatamente. Eu fico assim muito chateado, porque olha só, eu vou viajar de carro às vezes e eu fico lá, estrada, né? Estrada. Você pega estrada e vai. Aí você vê um monte de lugar verde. E a estrada vai. Você vai pra praia aqui do lado, ó. Vai pra, sei lá, Bertioga. Você vê mato. Aí você fala, gente, quem que é todo esse mato aí? O povo brigando por terra, né? Isso sem contar aquelas regiões onde tem mais índios ali, Roraima e tal, Amazonas e tal. Gente, tem muita terra. Por que esse povo quer pegar mais terra? É tudo ganancioso demais. Muita ganância, não é mesmo? E o brasileiro original que é o índio, perdendo aos poucos ali, sem parar. Esse processo nunca parou, nunca houve paz para eles, tá? É contínuo. Débora respondeu letra D. Vamos ver aqui. Quase passou ali pertinho. Quando eu falei do teatro medieval, que Camões, embora fosse ele o contemporâneo, o soneto em si, ele está para ser criado, né? Agora as cartas, sermões, autos religiosos, históricos, gramática tupi, dicionários e tal, poesias, eles já eram feitos ali pelo nosso amigo Anchieta. Mas o soneto clássico não, porque foi da época do classicismo, tá bom? Então vamos ver aqui. Pergunta 2. Não consigo ler, pera um minutinho que não está aparecendo aqui. Tá. Sobre a literatura produzida no primeiro século da vida colonial brasileira, é correto afirmar que... tudo errado, menos uma coisa, tá? É correto afirmar. É formada principalmente por poemas narrativos e textos dramáticos que visavam a catequese e inicia com prosopopeia de Bento Teixeira,
é constituída por documentos que informam acerca da terra brasileira. Ó, aqui eu perguntei sobre a literatura produzida no primeiro século da vida colonial, ou seja, dos portugueses quando chegaram aqui, tá? Que tipo de literatura que era essa? Então, aqui é constituída por documentos que informam acerca da terra brasileira e da literatura jesuítica. Os textos que constituem apresentam evidente preocupação artística e pedagógica, descreve com fidelidade e sem idealizações a terra e o homem ao relatar as condições encontradas no Novo Mundo. O pessoal respondeu aqui CCCCCC. Aparece a metralhadora. CCCCC. Ok, então, letra C. Nessa literatura, o foco, não é que não houve ali um pouquinho da questão estética, um pouquinho da questão pedagógica, sim, mas o principal ali são documentos que informavam sobre a terra brasileira e a literatura dos jesuítas. Então, literatura de formação e de informação. Sabe o que eu percebi? Ao pegar essas questões, eu pensei assim, gente, que legal, quinhentismo. Se você sabe o que é literatura de formação e informação, você responde 80% das questões. Quer ver? Duvida? Então vamos lá. Ó. Você já sabe o que é literatura de formação, né? E informação, né? Formação de formar novos cristãos lá. Informação é de relato de navegação. Ó, quer ver só? Vamos lá. Lê comigo aí, ó, como é fácil. Ó, quinhentismo é muito fácil. A famosa Carta de Achamento do Brasil, mais conhecida como a Carta de Pero Vaz de Caminha, foi o primeiro manuscrito que teve como objeto a terra recém-descoberta. Nela encontramos o primeiro registro de nosso país, ok? Feito pelo escrivão do rei de Portugal, Pero Vaz de Caminha. Beleza. Podemos inferir o que? Dizer, né? Então, a seguinte intenção dos portugueses. Qual era a intenção dos portugueses em relação a essa carta? Vamos lá. Objetivavam o resgate de valores e conceitos sociais brasileiros, buscavam descobrir através da arte a história da terra recém-descoberta, estavam empenhados em conhecer um pouco mais sobre a arte brasileira, firmaram um pacto de cordialidade com os nativos da terra, vamos fazer amizade, ou então explorar a tão promissora nova terra. Eles tinham a missão com essa jogada da carta aí e tal. Aqui o pessoal respondeu e um E com interrogação. E? Vamos ver aqui a resposta. Exatamente, E, agora E com exclamação. E, exatamente. A missão deles era essa, de amiguinhos, não era, oi, viemos dar um passeio aqui, tá? Pegamos nossa Ferrari de Portugal e viemos aqui dar um oi para vocês. Então, a missão era explorar. Ok? Questão 4. Ah, que dó. São 8 horas e 21 minutos, 9 minutos apenas. As primeiras manifestações literárias que se registram na literatura brasileira se referem a quê? Eu diria que essas questões são formas diferentes de perguntar a mesma coisa. Pelo amor do amor, né? Vamos ver aqui. Então, as primeiras manifestações literárias que se registram na literatura brasileira se referem a literatura informativa sobre o Brasil e didática, catequética, que é dos jesuítas, romances e contos dos primeiros, poesia épica, obras do estilo clássico, poemas românticos indianistas. Eita, já adiantaram o romantismo aí uns 300 anos. Vamos ver o que o pessoal respondeu aqui. Ok. Diferente, tudo ok. Vamos ver. Não é E de resposta aí. E de alegria. Você acertou. Vamos lá para a próxima. Questão 5. Qual das afirmações não corresponde, não tem a ver com a carta de Caminha? Vamos ver aqui. Observação do índio como ser disposto à catequização, deslumbramento diante da exuberância da natureza tropical, mistura de ingenuidade e malícia na descrição dos índios e seus costumes, composição sob forma de diário de bordo, aproximações barrocas no tratamento literário e no lirismo das descrições. Vejamos aqui o que o povo respondeu. Colocaram aqui 5 digo eu. Exatamente. Mas professor, não, porque não aceito. Porque ele avisou ali, né? Ao mesmo tempo que o índio era extremamente inocente, ele tinha parte ali das tradições, que eu falo malícia, não é malícia no âmbito sexual, tá? A malícia que eu falo aqui, que o autor fala,
Eles tinham ali uma certa... Eles eram bobinhos em alguns aspectos. Tinha caça, tinha caça. Tinha guerras entre tribos, tinha guerra também. Tinha ali que matar o cara para poder absorver o poder dele na cultura ali, tinha. Então não era só... Nós somos crianças inocentes e... Não, eles tinham, em alguns aspectos, eles tinham ali a malícia, a coisa normal. Não eram criancinhas de berço, tá bom? Então aqui realmente a questão E, tá? Até porque o barroco, ele vem depois. Unisa, olha aqui perto de casa. Vamos ver aqui a literatura jesuíta nos primórdios de nossa história. Literatura, ó, uma das opções tem grande valor informativo, marca nossa maturação clássica, visa a catequese do índio, a instrução do colono e a sua assistência religiosa e moral, está a serviço unicamente do poder real, ou tem doses fortes nacionalistas. Vejamos aqui. Responderam aqui, variou um pouquinho. A ACC, com interrogação, a ACC? Vamos ver aqui. Então, a literatura dos jesuítas, aquela para converter, aqui basicamente... Então, a literatura dos jesuítas... Ah, mas não é a letra A? Não, eu não falei formativo, eu falei aqui informativo, então é a pegadinha, tá? Então não é a letra A porque não é informativo, é formativo, que seria a dos jesuítas. Então visa a catequese do índio, a instrução do colono e sua assistência religiosa e moral. A ideia era convertê-los. Ok? Vamos à questão 7. 8 horas e 25 minutos. A importância das obras realizadas pelos cronistas portugueses no século XVI e XVII é o quê? Qual que é a importância dessas obras que os cronistas de Portugal fizeram entre o século XVI e XVII? Determinada exclusivamente pelo seu caráter literário, sobretudo documental, caracterizar a influência dos autores renascentistas ou a de terem sido escritas no Brasil e para brasileiros? Vamos ver aqui. Responder a letra B, BB, exatamente. O foco era documental, basicamente, ali dos cronistas, de uma forma geral. Se for dividir, literatura de formação, de informação, cada um tem sua pegada, o seu foco, mas de forma geral, assim, realmente a letra B. Ok? Eu vou responder mais uma com vocês e depois eu vou para a questão que eu queria mostrar e comentar sobre a questão da barbárie portuguesa. São características da poesia de Padre José de Anchieta, a temática visando a ensinar os jovens jesuítas chegados ao Brasil, a linguagem cômica visando divertir os índios, expressão em versos decassílabos como a dos poetas clássicos do século XVI, temas vários desenvolvidos sem qualquer preocupação pedagógica ou catequética, função pedagógica, temática religiosa, expressão em redondilhas, o que permitia que fossem cantadas ou recitadas facilmente. Então, a poesia de Anchieta tinha qual característica, assim, ou quais características, na verdade? Vejamos aqui, o pessoal respondeu a letra D, exatamente. Ok, 8h27, eu vou para uma outra questão que que eu achei interessante do Enem, vou pular aqui. Esta questão, não, vai ficar para a próxima aula. Esta não. Vocês não estão vendo as respostas, tá bom? Tampem os olhos aí. Essa questão, eu achei muito interessante a crítica em cima dela. Enem, essa questão, diz aqui, ó, a primeira imagem abaixo, publicada no século XVI, mostra um ritual antropofágico, ou seja, canibal, dos índios do Brasil. A segunda mostra Tiradentes esquartejado por ordem dos representantes da coroa portuguesa. Aí vem a pergunta, né? A comparação entre as reproduções possibilita as seguintes informações. Você marcar qual ou quais estão corretas. Vamos ver aqui. Os artistas registraram a antropofagia e o esquartejamento praticados no Brasil. Verdade ou não? Pensa aí. A antropofagia era parte do universo cultural indígena e o esquartejamento era uma forma de se fazer justiça entre os portugueses, os luso-brasileiros. Ok. A comparação das imagens faz ver como é relativa a diferença entre bárbaros e civilizados
indígenas e europeus. Aí eu pergunto, está correto o quê? Disso que foi afirmado aqui, perguntinha do Enem sobre o quinhentismo. O que está correto? Pode ser uma correta, ó, ladinho aqui tem a opção, ó, a letra A1 apenas, A2 apenas, A3 apenas, A1 e 2 apenas, ou todas estão corretas? Vamos ver aqui. Ficou, responderam C, E, D. E, C. C, D, E, C. Ok. Muito bem. Qual que é a resposta, pessoal? Olha só que interessante, ó. Olha que interessante. As 3 estão corretas. Sabe por quê, ó? Os artistas registraram a antropofagia e o esquartejamento. Acontecia? Sim. Brasil, ok. A antropofagia era parte do universo cultural indígena. Sim, é verdade. E o esquartejamento era uma forma de fazer justiça. Lembra que Tiradentes foi pego e cortaram ele picadinho e espalharam em várias regiões da cidade para dizer não se levante mais ninguém contra Portugal? Pois é. Aí vem a 3 que eu achei assim, Bárbara, interessante o comentário do autor, ó. A comparação das imagens faz ver como é relativa a diferença entre os bárbaros e civilizados indígenas. Eu lembro que teve uma rebelião lá no Nordeste da facção... esqueci o nome da facção. Não é o PCC e não é o Comando Vermelho. Irmãos do Norte, a facção. Cortaram mais de 50 cabeças de presos inimigos. Eu falei, gente, que bárbaro, que horror. Que horror. Aí eu penso assim, como é que pode, né? Porque os índios, eles eram canibais. Mas e nós hoje? Cada barbárie que nós vemos, e ficamos assim chocados. Ou seja, quem somos nós para julgar, né? Assim, a barbárie, né? De antigamente, o que eles faziam, as culturas deles. Deixa quieto lá, deixa eles serem felizes lá com o que eles acreditam. Mas fechamos aqui, então, às 8h30 em ponto. Quinhentismo, relembrando aí o descobrimento, espero que vocês tenham aí relembrado um pouquinho daquilo que foi visto em história, desde o 6º ano até o 3º médio, e também deste assunto. Não é um período literário, assim, oficial e tal, como nós conhecemos o modernismo, o simbolismo e tal, mas foi uma movimentação literária, porque teve ali um pouquinho, não do brasileiro, do índio, mas teve ali um pouco de escrita que os portugueses trouxeram através de Padre Anchieta e outros autores famosos também, tá bom? Então, vou encerrar por aqui. Beleza? Posso fazer oração? Professor, Oi. Boa noite. Antes de nos despedirmos desses que estão aí, esses 30 alunos, dizer para eles se organizarem que na próxima quinta-feira nós teremos um recesso, né, escolar, quinta e sexta. Então, na quinta-feira, eles não terão intensivão. Então, eles podem se organizar quanto a isso, tá bom? Pelo menos, por enquanto, é essa a orientação, tá bom? E boa noite a todos, um bom descanso, bom final de semana, e o professor pode orar, fica à vontade, professor. Vamos nos ver daqui 15 dias, então, tá bom? Tá bom, vamos orar. Santo Deus, louvamos ao Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, e essa misericórdia se manifesta porque nós temos alimento, porque nós temos uma casinha para dormir, porque nós temos uma escola que se preocupa com o nosso futuro, e o Senhor tem sido misericordioso conosco e nos dado grandes bênçãos. Que o Senhor nos acompanhe, nos dê um bom descanso e um bom final. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. É isso aí, pessoal. Obrigado, Ivanildo. Obrigado, gente. Valeu. Um abraço. Obrigadão. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal do chat também aqui. Beleza? Vou fechar aqui, então. Em 3, 2, 1. Tchau.